Olá, sejam muito bem-vindos ao canal HGG. Desta vez estou aqui com o meu amigo Simão Boas. e vamos fazer o nosso top 10 dos melhores videojogos de todos os tempos. E não há muito a dizer, não é? É começar. É começar. Vamos começar aqui por umas menções honrosas. Há uns jogos que não poderiam ficar de fora, que são jogos muito especiais para nós, mas que infelizmente Infelizmente tiveram que ficar de fora. não ficam de fora. Não ficam de fora, mas não deu para entrar no top 10. Exatamente. E podemos começar por ti então. Uma das tuas menções honrosas. Ora bem, olha, para começar já, uma das minhas menções honrosas, provavelmente este jogo poucas pessoas vão conhecer, que é um jogo que saiu para a PS2 em 2003, que é o Primal. O Primal, eu já ouvi falar desse jogo. Mano, o jogo é muito porreiro. A Sara vai passar algumas imagens dos jogos que fomos falando. Pá, este jogo, eu não vou contar muito sobre a história, porque é assim, eu acho que para se termos a noção da experiência que é jogar este jogo, vocês têm que o jogar. Só vos vou dizer, é uma história de uma rapariga que procura o namorado em várias dimensões demoníacas. É tipo como é que se diz? Um multiverso, Certo. vamos dizer assim, percebes? Ela anda de dimensão Ela em anda de dimensão em dimensão e durante o jogo vocês vão descobrindo coisas sobre o passado da personagem, que é a Jennifer, ou a Jen, como é tratada no jogo. Ela tem um companheiro que também está para jogar com ele. E uma coisa que eu vos posso dizer é que a Jennifer pode sofrer várias transformações ao longo do jogo. Mas tu consegues trocar os personagens tipo simultâneo? Consegues. Ah. Consegues. E o que é que tu consegues fazer? Por exemplo, ela pode se transformar em peixe para andar na água. E imagina, quando isso acontece, tu sais da água no formato peixe, digamos Exato. assim, ela não respira. Tens que voltar ao modo Tens que humano. voltar ao modo fixe. É a primeira dessas menções honrosas que eu queria dar. Que Muito foi bem. um jogo que eu estava a fazer o top 10 e pensei, eu lembrei-me deste jogo e tive que pôr, porque eu joguei o jogo 2 vezes, acho que eu acabei 2 vezes e o jogo é incrível. Só jogando é que as pessoas conseguem ter uma ideia da experiência. Tenho que que ir se adquirir esse jogo para a minha coleção, que por acaso não o tenho. é muito E incrível. vou jogar. Mas com é muito certeza. raro, é muito raro encontrar. É muito raro, é um jogo É um raro? jogo raro. Ok. Para a minha primeira menção rosa não vai ser um jogo tão antigo. É um jogo que foi muito criticado. É um jogo de pouco tempo. O jogo é de 2020. E foi o GOTY desse ano, que é o Last of Us Parte 2. Ok, polémica, essa não Polémico. Eu não consigo perceber, juro que não consigo perceber como é que o jogo consegue ser tão mal falado. É assim, eu vou-te ser honesto, eu nunca joguei. É muito incrível. A única coisa que eu conheço do Last of Us Part 2 é que foi muito mal recebido tanto pela crítica como pelo... Pela crítica não foi muito. O jogo, se não me engano, ele tem 93 ou 94 na crítica. Os fãs é que não Era isso que gostaram eu da queria dizer, morte os do fãs, jogo. desculpa. E eles mataram o jogo. Spoiler. Para quem Spoiler, para quem nunca jogou. Olha, eu nunca joguei. Eles matam o jogo muito cedo no jogo. O que para mim foi bom, porque deu uma motivação Para continuar a jogar. para aquilo acontecer. acabar o jogo. Para o que acontece durante o jogo tinha que morrer. E eu acho que... Desculpa lá. Eu acho que é isso que falta um bocadinho agora nos jogos atuais. É aqueles twists surpreendentes nas Exato. histórias. É que tu não estás à espera. Exatamente. E eu acho que isso falta um bocadinho nos jogos atuais. E o jogo, a nível técnico, ele pega no 1 e leva tudo. Jogabilidade. A inteligência artificial dos personagens, dos inimigos, foi muito mais aprimorada. O jogo é melhor em todos os sentidos. A única coisa má que houve no jogo foi eles não terem incluído o modo online, que o do primeiro era muito incrível. Mas Muita o gente primeiro tem jogava. modo online, não tem? E era muito jogado. Pronto, e esta foi a minha primeira menção rosa. Podes passar a... Vamos dizer 3 cada um. Ok. A minha segunda é um jogo que eu acho que toda a gente conhece. Eu acho que qualquer pessoa que seja fã do personagem ou jogou ou ouviu falar deste jogo, que é o Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man. O da PS2? O da PS2. Joguei esse jogo há pouco tempo. Porquê é que eu gosto tanto do jogo? Parece que estou dentro de uma banda desenhada. Na banda desenhada do universo Ultimate. E há uma coisa que, além de vocês enfrentarem os vilões clássicos do Homem-Aranha, o Green Goblin, o Electro... Eu lembro
Um dos primeiros é o Rhino. O Rhino, O Rhino. o Lizard acho que também O Laser aparece. também, o Venom, que é o principal. E o Venom tem uma coisa. Que ele é meio que bom, entre aspas. É, não é? tu consegues jogar com o Venom. Que, Exato. por acaso não é uma das minhas coisas favoritas, eu vou ser honesto. O Venom não é nem de perto nem de longe uma das minhas personagens favoritas do Homem-Aranha. E eu curto. Opá, eu gosto do Venom, mas eu acho que agora é overused. E vou ficar por aí, porque senão Sim. nunca mais saímos daqui. Epá, por ele ser um personagem esteticamente tão fixe, percebes? Sim, mas A eu, Marvel pegou nisso e... sim, eu reconheço isso. Mesmo agora Por exemplo, no segundo, naquele jogo segundo do jogo, Spider-Man, e- este aqui, eles vão meter o Vão meter o Venom, vai ser o vilão principal. Pelo menos pelo que tem saído cá para fora. Mas é essa, opá, a história. É uma história simples de Spider-Man. É a história clássica do Spider-Man. Não tem muita profundidade. Não tem muita profundidade, mas é um jogo divertidíssimo. É um jogo que parece que vocês estão numa banda desenhada, parece que estamos a ver. É meio que um open world. É um Não open era world, muito é comum. um open world. Na altura passou a ser open world, imagina, acho que foi em 2002, quando saiu o Spider-Man 1 da Movie Game, o jogo que faz tie-in com o primeiro filme. Sim. O Ultimate Spider-Man sai a seguir ao Spider-Man 2, se eu não estou enganado. Eu posso estar errado aqui, Eu acho que mas o eu jogo acho é que sai a seguir. 2005, Sim, é 2005, portanto se sai a não seguir. estou enganado. Portanto, sai a seguir que os jogos saíam sempre primeiro que os filmes, para quem não sabe, e o Ultimate Spider-Man sai a seguir. Olha, eu não sabia disso. Mas era. É? Não fazia ideia Que, disso. a Activision, que era quem fazia os jogos, recebia os scripts Antes? do filme antes do filme ser concluído. Ah, que engraçado. Olha, eu não sabia. Por isso é que nós vemos tantas diferenças nas histórias dos filmes para os jogos. Para os jogos. O que acaba por ser bom. Sim. Porque senão tu ias estar a pegar no jogo, eu já sei o que é que vai acontecer. Nós Meio acabamos, que a lore é igual, não é? Exatamente. Mas tem algumas O mudanças. plot é igual. É igual, exato. Tem algumas mudanças que, por exemplo, vocês no Spider-Man 1, que eu não pus aqui, podia ter posto, não pus. Vocês enfrentavam vilões todos da banda desenhada. O Scorpion, o Vulture, o Shocker. Vocês enfrentavam todo esse tipo de vilões para chegar ao objetivo Shocker é principal. o Electro. Não, o Electro é o dos Shocker. O Shocker é, O Shocker é aquele que manda... é aquele amarelo. É aquele que tem uns punhos. Sim, tem Já sei. as quem é. gauntlets, é assim que se chama em inglês. Exato. Mas como eu disse, a história não é muito profunda, mas o jogo é divertidíssimo. E para quem gosta do Venom, pá, experimentem jogar. Podem jogar com o Venom. Tem lá uma parte de lutas contra o Wolverine, Tem. não é? Naquele bar. Não, eu acho que esse é no Web of Shadows. Não, é no Ultimate. É? Tu lutas É contra o capaz. Wolverine É! naquele bar. Exatamente. Exatamente. É muito fixe esse jogo. Por Muito. acaso, passei-o há pouco tempo. Incrível. Olha, a minha segunda menção honrosa vai para um jogo de 1997 que eu joguei há muito pouco tempo e, epá, fiquei apaixonado. Como é que um jogo com 97, 25. 25 anos consegue ser Da minha idade. tão incrível ainda nos dias de hoje? E o nome desse jogo é Final Fantasy VII. Incrível. O primeiro jogo 3D da saga Final Fantasy. A minha mente explodiu com aquele jogo. Deixa-me ver a minha lista. Eu acho que ele é o meu RPG japonês preferido. É. A história, os personagens. Aquilo foi uma evolução total na época. Sim. Uma história tão profunda. Eu lembro que eu tenho a capa do CD e o disco era 4 discos que vinham para rodar na E o na Final PS1. Fantasy. Era. Final Fantasy. Era o Final Fantasy. Eram exatamente. 4 discos para jogar, porque o jogo era gigantesco. Eu sei que é o preferido, o jogo preferido mesmo de muita gente. Tenho alguns O que amigos na meus altura, em também. 1997, um jogo Foi revolucionário. na altura que vinha com 4 discos, isso era uma coisa revolucionário. impensável. Agora não, isso agora é completamente comum. Vocês Um têm... RPG, eu lembro que já vi muitas histórias de quando o pessoal via aquela intro do Final Fantasy da cidade vista de cima, Uhum. que eu não me estou a recordar agora do nome da cidade, que era aquela intro épica, depois apareceu o nome do Final Fantasy. O pessoal ficou maluco, esquece. E eu... Pá, foi para que o ano passado, foi durante a pandemia que eu joguei o jogo, a versão da PS4. Com Eu uma versão. lembro-me de tu me teres dito quando compraste o jogo, que foi durante a pandemia. Foi durante Isso a eu lembro. pandemia. Tu compraste o jogo E depois, pouco antes da pandemia. e tinha acho um eu. jogo na PS Now e eu passei-o por lá. Sim. Joguei em HD. Consegue jogar em HD. Sim, O gráfico eu- é exatamente igual, mas consegue jogar o Mas jogo é em HD. em HD. E, a história. O vilão deve ser tipo
um dos melhores vilões de... Sephiroth é um dos melhores vilões Pá, de mais todos os videojogos. É muito bom. Se tu nunca jogaste... Opa, o jogo pode ser um bocado datado para alguns. Para mim não foi. Eu adorei. Tipo, é um RPG de turnos, como o Pokémon. Sim. Eu adoro Pokémon, por isso também ia adorar esse jogo. Era muito fácil eu gostar desse jogo. Ah pá, para mim até era capaz de ser bom eu experimentar, porque como tu vais reparar aqui na minha lista... E é um jogo que tu vês como tudo começou. Porque ele foi o primeiro, um dos primeiros jogos também a ser em 3D. Sim, Pá, sim. Ele é famoso é por muito isso. Esse incrível. Final Fantasy é muito famoso E por foi isso. o primeiro da série, como eu já disse, a vir em 3D. E os personagens são muito incríveis. O Cloud é incrível. A equipa inteira... Não é o Cloud Speed, atenção. Não, Cloud o Speed é de Cloud- GTA. Aquela espada que ele tem tornou-se icónica. Aquela espada A icónica gigantesca. espada É icónica. gigantesca. Aquela Blade. Olha, não tenho palavras. É Final Fantasy. É o Final Final Fantasy. Eu adoro Final Fantasy. Apesar de não ter jogado muitos, eu gosto muito da lore e Da saga os em jogos si. são... por exemplo, tu jogas um Final Fantasy, eles não são conectados. Tu jogas um, jogas outro, jogas outro. Ah, eu isso não Tu sabia. podes pegar em qualquer um e Isso por não acaso tens de não estar a sabia. ter... Ai, como é que são as histórias dos jogos para Então as trás? histórias são Não. completamente É, diferentes. nenhuma tem conexão. Eu nada. não tinha essa noção. Depois tem os spin-offs, por exemplo, do 7 tem os spin-offs e tem alguns que, por exemplo, o Final Fantasy X tem o Final Fantasy X, que é 2x2, tem uns spin-offs. Mas se pegares no 1, 2, 3, 4, eles não têm conexão alguma. Eu até tenho aqui o 6. O 6 da PS1, que até, por coincidência, ficou aqui de fundo. E experimentem. Se gostam de RPG japoneses, é o supra-sumo. Ah pá, a minha terceira e última menção honrosa vai surpreender aqui o Hugo. Por muito estranho que pareça, é um jogo que só dá para jogar a dois. Só dá para jogar Só dá para jogar a dois. Não pode jogar o jogo sozinho. Espera aí, deixa-me tentar adivinhar. De que console é? Ah mano, eu joguei na Xbox One, portanto, mas eu acho É que geração PS3. penso que sim. Se não é a geração PS3, é lá perto. Só dá para jogar dois. Só dá para jogar a dois. Ui, não faço ideia. A Way Out. Ui, a sério? A sério. Ah pá, o Way Out, eu achei a história incrível. Parece... Nós temos coisas para jogar, há coisas para fazer no jogo, mas aquilo é um filme. É. Basicamente aquilo é um filme. Ah pá, e é muito Mas é muito engraçado. divertido. É muito divertido, é muito engraçado. As duas personagens principais, principalmente o Leo, o gajo, opá, É da aquele personagem- de barba? Não, Ou é o de barba é o ou tem o Vincent. bigode? O de barba é o Vincent, que tem o bigode. O Leo, que tem aqui o goatee por baixo. É o mais novo. É o que já lá está. É o na que já lá prisão. está, exatamente. Exato. Ah pá, é das personagens mais engraçadas que eu já vi Ele é num muito jogo. fixe. Eu até vou dizer isto. É capaz de estar... Olha, está a cair o cenário. Olha, lá vai o cenário. Lá vai o cenário. Mas como eu estava a dizer, o Leo do A Way Out é capaz de ser das personagens mais engraçadas que eu já vi num jogo de console. É capaz de estar ao nível, e isto vai ser polémico o que eu vou dizer, Ui. é capaz de estar ao nível do Trevor do GTA V em termos de... Ui. Para mim, opá, é muito engraçado. E o Opá. jogo é divertido e eu só vos vou dizer assim... Os jogos tocam a pessoas de maneiras É, diferentes. exatamente. E eu vou-vos dizer assim, tem um plot twist que eu acho que ninguém está à espera. Pá, experimentem a Way Out, só dá para jogar a dois, atenção, vocês não conseguem jogar esse jogo sozinhos. Pois não. O jogo, eu não sei de que ano é, mas o jogo é muito incrível. Eu descobri o jogo no YouTube, estava a tentar, imaginem, porque eu sigo muito playthroughs de jogos, e eu estava a tentar encontrar um jogo para seguir. Exato. Opá, e vi o A Way Out, interessou-me. É. Pá. Porque nem há muito falar a nível mecânico, o jogo é super básico. É básico, é um jogo basicamente básico. tens que andar e interagir com o cenário. Imagina, Eu lembro daquela parte, desculpa, eu lembro daquela parte que tu estás num elevador e que tu estás costas com costas. Ah, Lembras dessa parte? o fosso do elevador, não é no elevador, eles, num é fosso. a sair da prisão. É, eles a fugir. Que eles, tu se carre... Tens que subirem os dois exatamente Tem cada que ser mesmo os tempo. dois exatamente ao É mesmo muito tempo. engraçado essa. Para mim é a parte mais fixe, é a parte que eu mais me lembro do jogo. O jogo é curto. Atenção, o jogo é curto. Eu passei esse jogo numa tarde pá, com o meu pai. 4, 5 horas, não é? 4, 5 horas. É. Pá, e fui eu e o meu pai a jogar. É tão divertido. É Imagina, fixe. É. há uma cena que ficou na minha memória por tão Eu engraçada. joguei, eu acho por que ser, foi Beleza esse jogo. Acho que sim, vocês falaram nisso. Por ser tão engraçada, pá, porque o meu pai a jogar, pá, é muito engraçado.
Imagina, há uma parte que vocês têm de fugir de mota. Yeah. E cada um tem um caminho diferente para andar. Sois obrigados quase a separar-se. E de repente eu estou a jogar muito tranquilo, a olhar para a minha parte do ecrã e o jogo, e o Luso, e o Died. Alguém Então, tinha, ui, o que é que se alguém passa? tinha morrer. Eu agora vou dizer o mais ver. E o meu pai, foda-se, puta que pariu, eu morri. Pá, mas o jogo é O muito jogo é divertido. engraçado. Pá, aconselho. Todos os que estão aqui, eu aconselho. Claro. Oba, a minha última menção honrosa, eu estou indeciso entre dois, mas eu acho que vou dizer este. Eu acho que este jogo vai estar no teu top 10. Força? E tu vais falar muito deste jogo. Talvez. Chama-se Grand Theft Auto San Andreas. Não consegui colocar esse jogo no meu top 10. Jura? Juro, não consegui. Opa! É o melhor GTA de todos. Mano, eu É o melhor vou-te GTA. dizer que está no meu top 10, não te vou dizer o lugar, Exato. mas está no meu top 10, sem dúvida. Eu também não quero aprofundar muito agora no GTA, porque eu sei que ele vai falar muito a seguir. Porque eu sei que é um dos teus jogos favoritos de todos os tempos. Eu acho que na história não preciso me aprofundar muito. Acho que toda a gente conhece o o GTA CJ. San Andreas. É. Toda a gente conhece o CJ, toda a gente conhece o Sweet, o Big Pá, Smoke. mas foi um jogo, para o ano que foi, o mundo aberto dele era muito fixe. Mano, eu acho que foi um jogo que marcou uma geração. Não é? Acho que marcou a nossa geração. Muito. Toda a gente jogou aquele jogo. Pelo menos aqui, na nossa região. Eu sei que muita gente também gosta de Vice City. Eu vou-vos dizer assim, toda a gente que eu conheço que jogou o GTA, jogou o San Andreas. Sim, sem dúvida. Toda a E gente que eu arrisco-me a conheço que dizer, jogou- se calhar, malta mais nova não, que foi o primeiro GTA, se calhar, de muita gente. O meu não foi, por Não? acaso não foi, mas eu tive para pôr Foi o 3. o meu primeiro, o 3, nas menções honrosas. Não Eu nunca pus- joguei o 3. Não pus. Pá, o 3 é muito porreiro. O 3 tem um problema. O 3 foi muito alterado antes de sair. Ah, é? Uma curiosidade pá, interessante e triste ao mesmo tempo. O 3, quando ele saiu, foi depois do 11 de setembro. Porquê? O jogo era para sair antes. Ok. E segundo rumores, eu não sei se isto é verdade, atenção, era para incluir as Torres Gêmeas. Ah, Era para incluir o World Trade Center. E havia missões no World Trade Center, ou naquilo que seria representado o World Trade Center. eu acho que o GTA 3 foi o primeiro jogo 3D de mundo aberto das Penso que gerações. sim, se não de- estou enganado, sim. Foi um jogo, tipo, é o pai. Tipo, Pá, foi o que lançou. Acho que ele foi é o que tipo o lançou. pai. É. Acho que foi o que lançou o GTA. É um dos jogos mais pá. importantes da história. Sim, sem dúvida. E depois o San Andreas. E depois o San Andreas levou o jogo a tipo... Eu sinceramente, eu acho que o San Andreas é o apículo do Sabes GTA. porquê? Porque tu consegues ficar nos GTAs e dizer, olha, por exemplo, eu vou dar a minha opinião, por exemplo, o GTA para mim, o 4 é o que tem a melhor história. O 5 é o que tem um mundo aberto mais preenchido. Tu consegues... o 5... É o 5, não é? Toda É o a gente 5. já jogou. É o sim. Sabe- Acho que não há ninguém que não tenha jogado GTA. Exato. E o GTA San Andreas, para mim, ele é uma mescla de tudo. É. Ele é um bolo, ele pega todos os GTAs e ele pode não ser melhor, por exemplo, que o 5 em mundo aberto, ele pode não ser melhor que o 4 em história, mas ele tem personagens, ele pega em tudo e faz ali um bolo E perfeito. acho que marcou uma geração. Eu lembro-me É. de passar Com tardes. 3 cidades, quando o pessoal Três descobriu que tinha cidades. 3 cidades. 3 cidades. Coisa que não existe nos GTAs atuais. Exato. Não existe no GTA. Aí por exemplo, eu trouxe no GTA V é só Los Santos, é a Exato. zona de San Andreas. No San Andreas não. o San Andreas. San Andreas muito tem bom. o. Depois tu tinhas aquela pica, e vou descobrir uma cidade nova, e tu quando chegas a São Fierro é totalmente É tudo diferente. Chegas a aquela cidade que São Fierro, São Francisco. Exato. São Francisco. Depois tem as Las Venturas. Las Venturas, Ih, Las estamos em Vegas. Las Vegas. Esquece. Pá, e É um jogo que tem não há personagens palavras. muito engraçadas. E o muito Big engraçadas. Smoke. Big Smoke, o Ryder. Amanda não All we vai. had to do was follow the damn train, CJ. Esquece, é um jogo icónico. Para mim é o jogo mais icónico de todos os tempos. Talvez. É. Pá, marcou uma geração. Eu lembro-me de passar tardes. Eu atrevo-me a dizer que é o jogo mais icónico. Lembro-me de passar tardes a jogar o GTA San Andreas. Atenção, eu fazia batota no GTA San Andreas. Os cheats. Os cheats. Eu acho que toda a gente fazia. pá. Fazia porque era uma coisa muito frustrante que tinha nos GTAs É antigos. igual- é- Tu morrias e tinhas que voltar tudo para trás. Das duas, uma. Ou vocês davam um save antes de começar a missão, É. ou voltavam tudo para trás, sem armas, sem nada. Pois.
Voltavas ao hospital. Voltavas ao hospital. Voltavas ao hospital. Para fazer a os missão. GTAs clássicos. Pronto, pessoal, foi a minha última menção honrosa. E agora sim, nós dissemos que íamos ser curtos, mas estamos... Mas é isto, tem que ser. É fixe, um gajo começa a falar disto. Um gajo entra num modo de nostalgia, pelo Um menos gajo para mim. começa a falar disto, não há hipótese. Não há. Podes começar então com o teu top 10. Ora bem, esta no meu top 10, opá, foi o jogo que eu passei mais raiva, mais rage, mais tudo. Eu detesto o jogo. Eu detesto o jogo. Mas tem que estar no meu top 10. Esta porra parece contraditório, É um bocado. mas mas tem que estar, porque é nostálgico, porque eu lembro-me daquilo que passava, da raiva que passava, mas passei o jogo. Que é? O Midnight Club 2. O de carros. O de carros, o Midnight Club 2. É, para Jogo da mim, Rockstar, não é? jogo da Rockstar. Para mim, foi o jogo de carros mais difícil que alguma vez joguei. Eu por acaso nunca joguei. Nem Forzas. O Midnight Club 2 foi um jogo feito pelo demónio, mano. Foi feito para fazer uma pessoa dar rage. Mas porquê? Porque é que ele tinha... É impossível, e eu digo isto com as letras todas, é impossível ganhar uma corrida à primeira, ou à segunda, ou à terceira, ou à quarta, ou à quinta. Nossa. Vocês demoram, pelo menos, eu pelo menos demorava Mas o jogo uma não tinha hora... dificuldades? Não. Easy, normal? Não, o Nossa. Midnight Club nunca É teve... muito estranho, principalmente num jogo de carros. Sim, mas o Midnight Club nunca teve Ele dificuldades. vai escalando, tipo, mais... Tal como mais... os Need for Speeds. Os Need for Speeds também nunca tiveram. Também não... O Midnight Club 2, eu disse detesto o jogo, mas é uma forma de falar, não é? Claro, Agora um gajo pensa nisso. Mas é o jogo mais difícil, é porque eu passei mais... Eu chorava a jogar o jogo. Portanto, imagina Nossa. a raiva que um gajo passava. Primeiro eram carros horríveis. Vocês imaginam, vocês estavam a correr contra um Corvette com um Mazda MX-5. Falsificados, tudo carros falsificados. Não era carros Porque não licenciados. tinha marcas, foi não? Não era A carros Rockstar não licenciados tinha. como veio depois. Pá, mas é... Muito bom. Eu aconselho-vos assim, não joguem o Midnight Club 2 se não quiserem passar raiva. Se vocês forem masoquistas, como eu fui, porque eu queria passar o jogo à força toda. Se vocês acharem, epá, a minha vida está muito boa, eu não quero que a minha vida esteja tão boa, vou jogar Midnight Club 2. Não, mas fora de brincadeiras, é um jogo muito porreiro. É difícil, Eu não sei se eu tenho na coleção. mas se vocês, eu tenho. vocês se forem gajos teimosos como eu era e orgulhosos, vocês vão fazer tudo para passar o Os jogo. jogos de carros são jogos que tu gostas, não é? E jogos de carros é jogos que eu Que é gosto. o teu género favorito. É, mais... Terei-me a dizer que é. É, sim. Jogos de carros. Engraçado. Eu não sei se tenho um género favorito. Não, pá, eu é mais carros, o GTA também entra nessa Essa onda, não é? onda, mas eu no GTA gosto muito de andar de carro, portanto é Sim. jogos de carros. Exato. Olha, o meu 10º jogo, eu tive muita dificuldade. Eu de certeza que me vou surpreender com esse 10º, aposto. Eu nem sei se tu conheces este jogo. O jogo é o Undertale. O Undertale conheço de nudo. O Undertale, ele é um jogo em pixel art. Opa, Eu acho que já me falaste é disso. aquele jogo que é muito feio. É a primeira vez que tu olhas para o jogo é horrível, mas o jogo tem uma história tão linda. É muito lindo. Depois o sistema de combate com os bosses. Vocês basicamente, no logo do Undertale, tu tens aquele coraçãozinho e tu jogas com aquele coraçãozinho. Tu basicamente tens de fugir de obstáculos que os bosses vão-te enviando e tu tens que fugir com aquele coração. Oh, esquece. É um jogo muito único. Tem personagens incríveis e é outro jogo que eu quero tatuar. Que eu quero tatuar. Mostrar as tatuagens, Que eu dá as carradas, não é? E delas. Esquece. Foi um dos jogos que eu joguei há pouco tempo. Muitos destes jogos eu joguei há pouco tempo. É a cena. É, Um gajo vai o jogo- descobrindo. Ele é de 2015, o Undertale. Mas quem olha o jogo para a primeira diz: este jogo é horrível, como é que tu gostaste disso? E eu amei o jogo. Joguem, deem uma oportunidade ao jogo, vocês não se vão arrepender. É um jogo magnífico. Ok, no meu nono lugar, é o único jogo de futebol que está aqui. Futebol. De futebol. E eu quase que adivinho qual é. Eu acho que tu vais adivinhar. Não é FIFA, não é o FIFA. Tu ias dizer o FIFA 4, Não ia dizer. Não ias? Não ia. Ia dizer FIFA, mas não era FIFA 4. mas não é o FIFA, não é o FIFA, não é o FIFA 4. FIFA Street. É o PES 6. É o PES 6. O PES 6. Nossa, no top 10. Porquê?
Adriano Inter de Milão, Adriano Ibrahimovic. Eu acho que toda a gente jogou com estes gajos. O Adriano Sabias com sabes 99 porque é de que remate. o Inter é tão abusado no PES? No PES 6? Eu acho que eles tinham parceria Não é por com a causa Konami, disso. mas acho que tinham. O criador do PES 6 era louco pelo Inter. Exatamente. Ele achava... Ele era fanático pelo Inter e pelo Adriano. Não, mas eu pus o PES 6 porquê? Porque foi além do FIFA 4, que o FIFA 4 eu quando joguei, eu não percebia nada de futebol. O FIFA 4 foi o meu primeiro jogo. Estamos que... a falar de... Pá, tinha 7 Muitos anos. anos Eu atrás. tinha 7 anos. Exato. Eu sou de 97, faço 25 para o mês que vem. Eu tinha sou 7 de anos 96. quando caiu o FIFA 4. Quando saiu o FIFA FIFA 4 foi o primeiro jogo que eu comprei. O meu também. Pá, O meu veio com a console. PS2. O meu podia escolher. Atenção, eu tive uma PS2 destas aqui, agora story time, destas aqui das Do FATs. grandalhão. A grandalhona. Foi-me roubada e quando eu comprei a minha segunda PS2, que foi a versão Slim, foi-me oferecido pelo dono da loja, oferecido mesmo. Ele ofereceu. Ofereceu-me o jogo, ofereceu-me o FIFA 4. Que fez? Foi o primeiro jogo de futebol que eu tive, mas eu pus o PS6 porquê? Porque o PS6 foi o jogo que eu joguei quando já percebia de futebol, quando já via de futebol de forma... E a jogabilidade era fantástica. E a jogabilidade é Era. incrível. Vocês pegavam no Adriano, no Inter de Milão, vocês chutavam de meio campo, a bola entrava, era quase matemática, a bola A entrava. única coisa que podia perder para o FIFA na altura não era em jogabilidade todo, Em mas gráficos era também nas não. licenças. Nas Nas O licenças. FIFA tinha tudo. O FIFA tinha as E era licenças. fixe jogares o modo de carreira no FIFA porque ele Era. tinhas tudo direitinho. Mas lá está, é o meu único jogo de futebol que está aqui. Eu atualmente não suporto a jogabilidade dos FIFAs. Eu jogo FIFA mal, muito mal, Eu nem quero falar do FIFA. mas neste acho que lá está, é como ele Nos diz. FIFAs Acho que atuais, nem vale a pena falar nem dos quero FIFAs falar. atuais porque é... Principalmente em Ultimate Team. Prontos, Isso é a coisa mais tóxica que se pode ficamos por aqui em relação ao FIFA. Pá, PES 6 é o meu Nuno. haver. Mas que estava para jogar com dinossauros. Dava para jogar com dinossauros. Vocês Tinha pod- abstrusos. não Tinha é? abstrusos, tinha dinossauros, dava para pôr cabeças de cão nos jogadores. Sim, eu lembro-me disso. Isso acho que aconteceu até ao FIFA. Eu lembro que o PES, Até ao FIFA, para até ao PES 10, customizar, desculpa, era o PES, melhor. Era, Sim. era muito melhor que o FIFA, por Sim, exemplo. para customização era Podias incrível. mudar os cabelos dos jogadores. Tipo, Mudava era muito cabelos, fixe. era muito incrível. PES 6 é o meu Nuno. Muito bem. O meu nono lugar é uma remasterização de dois jogos muito antigos. É uma coleção Ui, até tenho medo. que se chama The Monkey Island. Monkey Island. Monkey Island Special Edition. Não conheço. Não conheces? Não conheço. É um jogo de point and click da LucasArts. Vá. É um jogo que joguei há pouco tempo. Durante a pandemia eu joguei muitos jogos Ah pá, que queria jogar. eu não joguei muitos jogos que... E eu adoro que não jogos de consigo. point and click. E Monkey Island tem uma história tão engraçada. O jogo é tão engraçado. O jogo tem uma arte linda. A remasterização transformou o jogo num jogo lindo. Foi uma remasterização bem feita. É, muito bem feito. Quase que é um remake. Eu não diria que é um Ok. remake porque as mecânicas são exatamente iguais. E nesta edição tu podes alternar. Tanto podes jogar com a versão antiga ou com a versão isso é muito nova. fixe. E em real time tu podes trocar a qualquer momento. É curtido. É muito fixe. Estranho. É. Nunca ouvi falar de um jogo que pudessem fazer esse tipo de coisa. O jogo é muito engraçado, pessoal. O jogo tem a temática de piratas. Basicamente és um rapaz És o Barba Negra. que ele não, mas é um rapaz que tem o sonho de ser um pirata e ele cai nesta ilha que é a Monkey Island, a Ilha dos Macacos, e depois tem a história. Pessoal, joguem, porque eu não posso estar a dar aqui muito spoiler, porque eu vou estar a estragar a experiência. É muito incrível, muito, muito bom. Um jogo point and click não é perfeito, porque eu tenho outro acima deste, mas é fantástico. O jogo é em 2D, fiquem já também Ok. com essa noção. Ele é semi 2D, ele é um 2,5. Semi 2D. É, porque ele tem 2D, mas tem profundidade. Ok. Tu consegues, tipo... Não sei explicar. Ok, eu vou fingir que percebo. É muito bom, experimentem. Monkey Island, a coleção. Ok. Malta, no meu oitavo lugar está mais um jogo de carros, eu acho que já deu para perceber que é mais um Midnight Club, mas é o Midnight Club 3. O 3 O 3 Dub Edition Remix. não é tão frustrante. Não. O Midnight Club 3 é um jogo divertidíssimo. Por que será que a Rockstar deixou de produzir esses jogos? Esses Não jogos eram sei. muito bons. Eram muito bons. Imaginem, É estranho. o Midnight Club 3 era
eu vou-lhe chamar, digamos assim, o GTA San Andreas de carros. Era um mundo aberto? Era mundo aberto. Que engraçado. Tinha 3 cidades. Tinha Atlanta, San Diego e a outra eu não me lembro. Mas o Midnight Club 3, lá está. A história do Midnight Club praticamente não existe. É um jogo de carro, tens que fazer corridas e é isso. Tens de desbloquear carros, andar de carro. Quase que o Need for Speed, não é? Que tem aquele mundo Sim, mas aberto. o Need for Speed tem história. Pelo menos os que eu joguei. Sim, tem. Mas eu estou a dizer em questões de ser mundo aberto. Pá, mas o Midnight Club 3, vocês têm, por exemplo, os mecânicos que aparecem nas cutscenes. Que fixe. Por exemplo, o primeiro mecânico que vocês encontram é igualzinho aos vagos do GTA San Andreas. Se calhar são referências, não é? Que São eles referências pegam. que eles usam. Isso é muito fixe. Midnight Club 3, este já tem licenças, Aí já tem carros. já tem carros, fixe. já tem tudo o que é Tunner, Imagina se o GTA JDM, tinha licenças de coisa. era incrível. Ui, era bom. O Midnight Club 3 já tem JDM, já tem American Muscle, já tem tudo. Vocês podem jogar com o Nissan Skyline, por Tem exemplo. uma coleção de carros muito Tem, maior. incrível. É uma coleção de carros gigantescas, motas, carros. E dá para jogar de moto? Dá para jogar de motas. Fixe. Nos dois, tanto no 2 como no 3. O único jogo de carros que eu joguei que dava para jogar de motas era o Burnout Paradise. Burnout Paradise. Que dava para jogar de moto e era muito fixe. O Burnout Paradise eu não gostei. Sinceramente não gostei. Joguei o 3. Sabes o que é que eu descobri no Burnout Paradise? Lembras-te nós já tínhamos falado disto? Sim. Tu estás a fazer corrida e ele não te dá uma linha. Ok. Tipo, ele dá-te a cidade. Tu tens que saber. Olha, agora ainda bem que falaste nisso. Nos Midnight Clubs, vocês têm uma linha para seguir. O jogo dá-vos uma direção, mas vocês Mas tu podes ir por outros caminhos. podem descobrir o vosso próprio caminho para fazer a corrida o Mas melhor lá está. possível. No Burnout não é. Não No existe. Burnout isso não tens acontece. não tens esse GPS. Mas sabes o que é que eu descobri? Aparece aqueles sinaizinhos em cima a dizer onde é que tu estás. O jogo dá-te uma dica em cima. É preciso ter muita atenção. Mas eu não sabia disso. O jogo dá-te acaso uma tam- dica em cima Por acaso também não sabia. onde tens que virar para ser mais rápido. Se calhar até fui injusto. Sara com vai o próprio passar aí jogo. uma imagem. Eu se calhar então até fui injusto com o próprio Paradise, mas eu Pois, porque eu também não sabia disso. Eu sinceramente Eu frustrava-me, porque os NPCs eles sabiam para onde ir. Exatamente. E tu não sabes. E eu não Conheces a gostei, não cidade. gostei do jogo por causa disso. Mas foi um jogo que eu joguei muito também. Eu Mas lá está. conhecia mais ou menos a cidade já. O Midnight Club 3 ganha ao Midnight Club 2, mas por muito. Além das licenças. Foi uma evolução Foi uma evolução muito completa. grande. Uma evolução muito grande. Vocês A têm Rockstar- tudo o que é carros. Mas já viste que a Rockstar, em cada jogo que lança, eles tentam sempre dar um upgrade do A jogo Rockstar anterior. faz isso muito bem, coisa que muitas empresas não fazem, infelizmente. É. A Rockstar tenta sempre A evoluir Rockstar tenta de evoluir jogo sempre para ao jogo. máximo de jogo. Os GTAs são um exemplo disso. Sim, mais puro. Exatamente, é o exemplo mais puro, é os GTAs. Mas lá está, é o meu oitavo, é o Midnight Club 3. Dub Edition Remix traz mais carros ainda do que a versão normal, que foi o primeiro Midnight Club que eu joguei, foi o 3, não foi o 2, foi o 3. Ou não, foi o 2, estou a mentir, foi o 2. Só que imaginem, o Midnight Club 3 foi-me oferecido pelos meus pais e eu na altura fiquei chateado porque eu passava raiva com o Midnight Club 2. Tu estás-me a dar isto outra vez. Ele está-me a dar com isto. este jogo. Mas não, opa, passava-se sempre raiva, porque uma pessoa, quando é criança, Oh, claro. nós Ainda por sabíamos cima, lá o que é que estávamos a fazer. O não é? inglês era pouco e a Rockstar nunca traduzia os jogos. Exatamente. Mas aquilo tinha legendas, o Midnight Club 2 Tinha não tinha. português? Não, tinha em inglês. Pois. Mas uma pessoa ia percebendo. Sim. No Midnight Club 2 não tinhas nada disso e além disso tinhas as personagens que, por exemplo, tinhas o gajo em Tóquio no Midnight Club 2, que também tens no 3, também tens o Tokyo Challenge, também dá para jogar em Tóquio. No Midnight Club 2 o gajo falava em inglês com sotaque, E tu o não sotaque à percebes. lá japonó, que um gajo não percebia Não nada. percebia não. nada. Nada, zero, por isso é que o jogo é muito frustrante, mas é frustrante em tudo. O GTA, desculpem. O Midnight Club 3 pode ser frustrante, mas é muito divertido. E Muito bem. para mim, até hoje, é o melhor Midnight Club que existe. Muito bem. Força. Passando então para o meu oitavo lugar. Eu até tenho... Eu gosto muito deste jogo. Porquê é que eu estou com medo? Eu gosto muito deste jogo e dói-me ver no oitavo. Porque eu acho que ele é um jogo que merecia estar mais acima, mas os jogos acima, pá, são muito bons. Mas este também é. Eu estou a falar do Silent Hill 2, que é o Silent meu Hill. jogo de terror favorito de todos os tempos. Silent Hill. É um jogo fantástico. A história, e ele recebe a carta da Mary, não é? Não sei se tu conheces. Mais uma vez, eu conheço o jogo, nunca joguei, não conheço nada É da muito. história.
É um jogo Opa, que os explode, jogos de terror que eu joguei foram contigo. Tanto que eu tenho aqui um, não vou dizer qual, mas foi contigo que eu joguei, Não sei qual é. que apanhámos um susto. Ui! Lembras-te? Estávamos Claro. com o Vilácio. Estávamos Foi na casa dele. Na casa de um amigo Ai, nosso. Jesus. Nós apanhámos um susto. Estava lá o Guima também. Tanto que eu por acaso já sabia o que é que ia acontecer. Eu apanhei mais susto com este gajo à Porque minha era ele que beira. estava a jogar. Porque era ele que estava a jogar, ele barrou. Ui, esquece. Eu saltei do sofá. Mas eu sabia o que é que ia acontecer, que é o que é estúpido. Mas voltando ao jogo, porque vamos deixar isto para mais tarde. É uma história que vamos deixar para mais tarde. Eu vou contá-la já, que eu daqui a um bocado já. Mas o Silent Hill 2, pessoal, tem a história mais profunda dos jogos de terror que eu já vi. E ele basicamente recebe uma carta da mulher que estava morta e ela diz, volta aqui à nossa cidade, que era Silent Hill, que eu estou aqui à tua espera. Ok. Imagina, tu recebes uma carta assim de uma pessoa que está morta. O jogo que eu vou falar a seguir vai buscar... Tem uma referência. Tem, não tem? O Silent Hill tornou-se uma referência a muitos jogos que Ok. depois saíram. Depois, ele, quando entra na cidade, ele começa a ver umas criaturas, que essas criaturas são o reflexo da mente dele sobre o que ele pensava sobre a Mary, porque ele Ok. maltratava ela. Por exemplo, o Pyramid, que é aquele personagem icónico de jogos de terror, aquele cabeça de pirâmide, Cabeça de Aquele- pirâmide. que tem a facalhona, ele estrupa os monstros, porque era a vontade que o personagem tinha sobre a mulher dele, que ele muitas vezes a via só como um objeto sexual. Por isso é que existem as enfermeiras, aquelas enfermeiras. A história é um bocado pesada. Eu sei, muito sei que a história é pesada. E por isso é que existem aquelas enfermeiras, os manequins, porque era como ele imaginava a Mary. Objetos. E depois aparece também a Maria, que é um personagem igual à Mary, só que sexualizada. O jogo é incrível, pessoal. pá. Tem uma história e é um jogo com vários finais diferentes. Os puzzles são super difíceis. Isso, muito isso às difíceis. vezes deixa-me um bocadinho de É um pé bo- atrás é um nos bocado. jogos, os puzzles muito Mas difíceis. são muito difíceis. Contem que o jogo, se vocês tentarem jogar o jogo está um bocado datado a nível de jogabilidade. Mas o jogo tem uma ambientação. Isso, tu falares em jogos datados é interessante, porque É. o meu top 10 é só jogos datados. Percebes? O próprio GTA San Andreas é um bocadinho datado. É datado, mas é aquela questão de... Prontos. São Continua, jogos icónicos. Pessoal, são jogos icónicos. Tem que A estar malta aqui, mais não- old school vai gostar. Pá, a malta da nossa idade que jogou... Não é old school, não estou a dizer que nós somos old school, mas Não, a malta de geração 90 A malta da nossa geração, a geração do final dos anos 90 foi o que jogou. foi o que jogou. Foi a nossa infância, foi infância, adolescência, o que vocês quiserem. E o Pyramid é um personagem que eu adoro. A própria estética dele é muito É muito incrível. engraçado. E como o personagem ele é tão lerdo a disparar, o jogo dá mais medo por causa disso. Porque ele falha aos tiros. Porque é muito difícil. Quando um jogo de terror é difícil, ele mete mais medo. Mete-me, Não é? sem Porque tu dúvida. sentes-te impotente. Sem dúvida. Não é? E o Silent Hill faz isso de maneira perfeita. Depois o final é incrível. Aparece aquela carta completa, porque o jogo no início ele mostra-te a carta, mas mostra a carta partes da completa. carta. No fim ele mostra-te a carta inteira Lá e está. ele cai uma lágrima. O jogo que eu vou falar a seguir tem muitas referências É então, muito lindo. ao Passa, Silent passa Hill. para o teu sétimo então. Pá, o meu sétimo é o 7 da franquia É o 7. Resident Resident Evil Evil 7. 7. Pois. Resident Evil 7. Foi Lá outro está. jogo que me custa imenso deixar de fora. Deixaste fora. Deixei. Ah pá, eu tive que pôr... as únicas vezes que joguei Resident Evil foi com este gajo à minha beira. Quando eu já sabia o que é que acontecia no jogo. E assustavas era comigo. Ah pá, assustava-me era com ele aos berros. E essa história que nós estávamos a contar, estávamos em casa de um amigo nosso, há um jumpscare incrível, que é... O jogo tem muitos. Esse jogo tem muitos jumpscares. É. E são todos incríveis. A maior parte deles são incríveis. Eu diria que ele é o Resident Evil mais macabro. Sim. Sim, eu joguei quase todos. Mas o 7... Para mim, o 3, o original, o Nemesis, é um jogo fantástico. Eu até comprei uma versão para o GameCube. Que eu não Pá. tinha a versão física e eu fiz questão de ter o jogo. O Resident Evil 7, Muito, eu o tinha Nemesis. que o pôr porque a história é fabulosa. Fabulosa. Lá está. Tem muitas referências ao Silent Hill, à questão da carta, que neste caso é um e-mail, que também é a mulher dele, Que é a mulher dele que supostamente está... supostamente está está morta, morta. e ele vai para uma casa. Opa, a história é incrível. A história é incrível. Depois tem assim uns twists também É incríveis. muito bom.
Aparece uma das grandes personagens no final, Sim. que isto muita gente se calhar Não vamos sabe isto, mas, Não vamos dizer. pá, mas eu não vou dizer quem é. Que é o ele. Eu não Que é um vou dizer personagem quem clássico. é. É um do personagem, Resident é um Evil. personagem clássico do Resident Evil. Quem jogou o 8 Pá, sabe quem é. Quem jogou o 8 sabe quem Sabe é. quem Quem, é. jogou os anteriores ao 7 também sabe quem é. Exato. Mas o 7 eu tinha que o pôr aqui porque Mas é mesmo o meu jogo de terror favorito. Mas já reparaste que o Resident Evil 7 também foi um jogo muito polémico. Foi. Porque ele alterou completamente a receita Resident Evil. Sim, porque o Resident Evil normalmente não era first person. Nunca foi. Nunca foi Era, first person. tem alguns jogos da saga Resident Evil, mas são uns spin-offs. E então são uns acho que é person rail shooter. shooters. Aqueles jogos que o personagem está... Sabes aqueles shooters de arcades que tu tens uma pistola? First person shooter. Mas são aqueles shooters que tu não controlas o boneco, só estás a disparar. Sim. Tipo nos arcades. Sim, Quando lá está, esses spin-offs acho que nunca tiveram muito sucesso. Não. São jogos muito... Só os fãs mesmo fanáticos é que jogaram esse jogo. Eu não sou fanático, mas o Resident Evil 7 tinha que estar aqui. A história é brutal, o gráfico é brutal e é um jogo, é macabro. É. O jogo é macabro. Muito mais que o 8, por exemplo. Aliás, eu vi um playthrough, eu não sei se posso dizer o nome. Podes. Eu vi um playthrough do Rick fazer, Zé Rico. do Zé Rick, Shout out para o Zé Rico se ele ouvir isto. que ele diz uma piada, não é uma piada, ele diz aquilo, estes gajos têm que estar, que fazem estes jogos têm que estar numa clínica qualquer. Tem que estar. Podem continuar a fazer jogos mas são destes, momentos fantásticos. mas têm que estar numa clínica. Depois vocês no set parece que estão sempre a ser seguidos por alguém. É. E para todos os efeitos estão, já estou a dar spoiler. Mas quem não jogou o jogo, quem já jogou, volta a jogar. Para mim é o meu jogo de terror Também o favorito facto- de sempre. E o facto de eles terem criado o Ethan, os fãs de Resident Evil de raiz não gostaram Sim, muito. eu acho que a criação de uma nova personagem acho que não caiu bem. E é um aos personagem fãs. que tu nunca o vês. Pois, tanto que os Eu outros acho que tu vês. o que a Capcom queria era tu sentiste. Era sentir Sim, que eras eu tu. acho que a personagem acaba por sermos nós. É o Ethan, mas o Ethan somos nós. Mas tu no 8 ele aprofunda muito mais o Ethan. O Pois 8. é, a história do Ethan no 8 também Muita é muito boa. coisas que não faz sentido no 7, Vai fazer sentido vai fazer no 8. 8. É. Então- Se vocês jogarem o 7 e dizem, como é que isto está a acontecer? Como é que... Exatamente. Joguem O o 8 8 e explica. ficam a perceber. O 8 explica. Mas atenção que eu não gostei tanto do 8. Gostei muito do 7, mas... Eu gostei bué do 8. Eu gostei muito do 8, até porque o 8 tem uma surpresa que eu não vou dizer aqui, porque O 8 é estragava. mais ação. Tem muito mais ação. O 7 é mais macabro. Enquanto que o 7, lá está, é mais O macabro. 8 é num ambiente aberto. Só Sim. o facto de tu estás numa casa quase o tempo inteiro é muito macabro. O 7 tem uma coisa, o 7 Não é tão claustrofóbico. E é um O problema que eu tenho a jogar o 7. O jogo é muito claustrofóbico. Eu sou claustrofóbico. É. E o 7 é muito claustrofóbico, mas é incrível. É um dos melhores jogos de Quem terror. não Para mim é o jogou- segundo, não é o primeiro. Pronto. Para mim está em primeiro. Quem não jogou o jogo, quem já jogou, que volta a jogar. Porque eu adoro Silent Hill, esquece. Silent Força. Hill. Ora bem, o meu sétimo lugar é o melhor jogo de luta de todos os tempos. Já É de um anime, então não é. não sabes? Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Eu vou dizer aqui uma coisa que é polémica. Eu não sou de todo Não é. fã de Dragon Ball. A Sara também não é. A Sara está ali, ela gosta mais ou menos. Depende. Hã? Depende de muita coisa, mas gosto minimamente. Não, eu tenho que ser honesto. Eu a fazer este vídeo estou a ser completamente honesto. Não estou aqui eu com também. Estamos aqui para com ser aquelas honestos. coisas do politicamente correto. Sabes que eu não gosto nada disso. Claro. Eu não sou de todo fã de Dragon Ball. Não. O meu pai, por exemplo, É louco. via muito em O criança. meu pai também. Agora não, pronto, diz que já não é para a idade dele. Mas eu continuo a ver sempre. Mas o meu pai via muito na Dragon Ball, eu também cheguei a E acho ver. que vou ver para toda a vida. E acho que toda a gente conhece as músicas icónicas, pelo menos que passavam aqui em Portugal, do Dragon Ball. Do GT. Que eu não vou estar aqui a cantar, como é óbvio, que eu não tenho voz para cantar. Eu mal tenho voz para falar, quanto mais para cantar. Foi para falar, tu falas muito bem, amigo. Ui. Porque estávamos a fugir ao tema. Como sempre. Não? Budokai Tenkaichi 3 é o supra-sumo dos jogos de anime de luta, sem dúvida. É um jogo que é muito jogado ainda hoje em dia. Existem muitos canais só dedicados ao Budokai Tenkaichi 3. Ele foi o primeiro jogo que pegou numa lista enorme de personagens de Dragon Ball. Ele tem 100 e tal personagens de Dragon Ball. Nossa 100 Senhora. ou 120, por aí. Que exagero de personagem. Esquece, e a jogabilidade é fantástica, é super frenética.
Joguem, é um jogo... Quem gosta de jogos de luta, ele não é um jogo tradicional de jogo de luta, não é um jogo 2D, é 3D. 3D. Os cenários, é muito nostálgico. Eu diria que o modo história do 2, se calhar é melhor, ou mesmo do Budokai 3, porque existe a série Budokai Tenkaichi e esse é o Budokai. A do Budokai 3 é muito fantástica, o mundo aberto, o modo história do Budokai 3 é um dos melhores jogos de Dragon Ball, nesse requisito. Mas em jogabilidade, pá, o poderes-te transformar, tipo, durante as lutas, ou tu podes fazer um time de 5 e ir contra outro amigo de time de 5 e tu podes trocar personagens, fazer as fusões. Mas jogar tipo em co-op? Não, eu queria podia dar, era fixe, mas não dá. Não dá. Tu querias, dava para criar uma equipa de 5 contra a tua equipa de 5 e era engraçado, por exemplo, há personagens do Dragon Ball que são clones, por exemplo, o Metal Cooler, quem conhece, não existe só um. Existe bués e tu no jogo podias escolher muitos Metal Coolers, isso era muito fixe, esquece. Era muito nice. E, como ele disse, jogue. Eu não conheço nada obrigatório. do que ele Quem está gosta a dizer. de Dragon Ball é o melhor jogo. Imaginem, ele aqui, no que me toca, ele para mim está a falar grego, porque eu não conheço nada da história de Dragon Ball, conheço o Son Goku, lindo. conheço o Vegeta e mais nada. Jogabilidade, olha, façam um 4, por favor. Façam um 4, que ia ser Faz aí uma petição. sucesso garantido. Fazes uma petição aí para os teus Garanto seguidores. que se saísse um Budokai Tenkaichi 4, o Ai, pessoal ia acredito. bater mal. Acredito, porque lá está, o Dragon Ball também marcou gerações, não uma geração, mas gerações. Mas ainda saem jogos de Dragon Ball, mas aquele... Existe o Fighter Z, aquele jogo de luta estilo anime Sim, também que saiu. Esse também é muito bom, mas não chega nem perto do Budokai Tenkaichi 3, esquece. É nostálgico. Deve ser dos jogos que eu mais horas tenho. Juro-te. Não dava para ver as horas na PS2. És vício, é vício. Mas eu era colado naquele jogo. É vício. Muito colado. E era raro quem me ganhasse. Desafio. Quem quiser vir num X1 contra mim. Está aqui a lançar o desafio. Desafio. Vejam lá. Posso passar a palavra aqui ao meu Opa! amigo. Sexta posição. Na sexta posição, vocês vão me chamar antiquado, preso no tempo, o que vocês quiserem. Porquê? GTA V. GTA V. GTA V. Eu acho que não é preciso dizer muito sobre o Não é. O GTA V. É compreensível. Trevor, o jogo favorito de Franklin muita e gente. Michael, icónicos, principalmente o Trevor. O Trevor é o melhor, se calhar, o melhor personagem da série. Sim, eu acho que o Trevor Phillips, acho que em termos de personagens icónicas, não está ao nível do CJ. Não está a mas- esse nível. Mas acredita, Mas lá se está. fosse um jogo só dedicado ao Trevor, ele Sim. ia ser tão bom quanto o Sim, CJ. sim, sem dúvida. Ou melhor. Eu, para mim, é um personagem melhor que o CJ. Eu não gosto muito do CJ. Eu adoro o CJ. Eu gosto de GTA San Andreas, não é muito por causa do CJ. Eu gosto mais dos personagens que o rodeiam. Big Smoke. Lá está, eu adoro o GTA San Andreas em tudo. Sim. Para mim é um jogo, lá está, enrola um bocadinho às vezes a história, mas é a única nitpick que eu tenho com os GTAs é que às vezes a história enrola um bocadinho em partes que, prontos. Mas o GTA V O GTA V é perfeito. é um jogo perfeito. 3 personagens. Quando saiu, o pessoal fica louco. Meu. Exatamente, quando saiu foi um jogo, foi um... E que o 6 vai ser igual. Lá está, acho que foi um bocadinho o renascer da franquia GTA. Sim, porque Tu se pensares bem, eu sei que tu gostas muito do 4. é o que eu ia dizer. Muita gente não O gostou. 4 não foi assim tão bem recebido Não pelos foi. fãs como muita gente acha. Eu gosto muito do 4, atenção. Para mim tem a melhor história. Para mim tem a melhor física em termos de Tu carros. lembras por que ele exemplo. até dá para pendurar? Ele Dá para pendura. pendurar. Mas lá está, o 4 não foi assim tão bem recebido como, por exemplo... E o 4 parecia que tinha aquele filtro. Parecia que tinha um filtro. Tinha, eles têm todos filtro. O San Andreas tem Era um- muito escuro o 4. Sim. Um ambiente muito escuro. O GTA 4 é a típica Nova York suburban, Yeah. digamos assim. Mas eu gosto muito do 4. Mas eu acho que A o nível de 5 história foi o jogo que mais colou-me. tem uma história muito boa, tem. Mas o 5... Mas estamos aqui a falar do 5, não é do 4. Exatamente. Atenção que ainda não é o meu último GTA que está aqui. Ainda não é o... Eu ainda sei não qual é o último. outro. Eu acho que Sim, eles acho que toda a gente já também. sabe. Estás a spoiler. Mas isto, acho que pelo que eu disse já e antes, acho que toda a gente percebia.
Mas o 5, opá, é incrível. As 3 personagens são incríveis, são engraçadas. A história de cada uma é muito engraçada. E depois tem uma coisa que nenhum GTA teve até à altura. Tem 3 finais. Pois tem. Ou melhor, tem 2 finais. Não, tem 3 finais. Tem 3, exatamente. dá para matar os 2, dá Não para dês salvar spoiler. um ou outro. Toda a gente já sabe. Já sabe. Está espalhado na net. Isto é um jogo de 2013, não é? 2013. 2013. 2013, que ainda hoje, um jogo. 2013. Estou-me a sentir velho, mano. Fogo. Que eu lembro-me quando saiu. 2013. Mas quem diz assim, 2013? Parece que foi há meia dúzia de dias. Mas não é. Já foi há quase- 9 anos Foi há atrás. quase 10 anos, mano. Já foi há 9 anos. Nós já atrás. estamos a mais de meio do ano 2022. O portanto, GTA V tem 9 anos. Mano. imagina. E é um jogo que tu pegas hoje em dia, é perfeito. Um jogo que até hoje segura-se em termos gráficos. Está É incrível. dos jogos mesmo, mais jogados ainda. mesmo para hoje. E vocês hoje pegam no GTA V, o online está cheio de pessoas e cada vez tem mais O missões. GTA V sobrevive. do Sobrevive, online. sim. Acho que é o único GTA. O RP é muito fixe. O RP É também é, muito incrível. engraçado. Eu vejo muitos vídeos do É RP. muito incrível o RP. É muito fixe. Mas lá está, o 5 está no meu 6º lugar. Eu tive para colocar mais E acima, esses mas jogos têm que sair no PC. Porque eles saindo para o PC. o GTA V existe. Sim, por isso é que PC. existe o RP. Lá está, eu tive para colocar o GTA V mais acima, opá, mas Ainda não, mais acima. não deu. Eu não sabia que gostavas assim tanto do GTA V. Adoro GTA. Eu adoro GTA. Mas lá está, não deu para colocar mais acima porque os jogos que eu coloquei mais acima foram os jogos, pá, É como marcaram. eu olho para o Silent Hill, não é? Exatamente. Custa É um muito. jogo que custa muito. estar ali. É que estás tão baixo. Custa muito. Pá, mas é esse o meu 6º lugar, GTA V. Olha, o meu 6º lugar é um jogo que eu tenho aqui gravado. E é um jogo. Opa, não vais acreditar, mas eu passei o jogo 2 vezes seguidas. Eu acabei o jogo, eu vou jogar outra vez. Eu fiz isso. Grim Fandango. Não conheço. O jogo que supera o Monkey Island. Jogo de point and click. Também foi um dos primeiros. Foi o primeiro jogo 3D do point and click. E é um jogo sobre a cultura mexicana. Eu também ia gostar disso. Eu adoro Basicamente, cultura como é que é o mexicana. mundo de Grim Fandango? Basicamente, tu morres, não é? E na cultura mexicana, tu és enterrada com dinheiro. Sim. E depois, esse dinheiro, lá no mundo do Grim Fandango, quando tu vais para... Mas tu sabias que isso acontece na vida real? Sim, é cultura mexicana mesmo. Exatamente. E eles aproveitaram isso e fizeram uma coisa fantástica, meu. E eles, basicamente, as pessoas quando morriam, tinha tipo uns agentes de viagens, porque basicamente tu tens um caminho, tu tens as portas da morte, não é? Que não estou a lembrar qual é o nome agora específico. Depois tu tens que correr um caminho até chegares ao céu. Ok. E tu, se fosses a pé, eu acho que demoravas 4 anos. Se fosses depois tinha outras formas Mas de tinhas ir. várias escolhas. Sim. E a mais rápida era o do comboio. Demoravas 4 minutos. E basicamente o dinheiro com que és enterrado é o dinheiro que tu podes comprar essa viagem. E nós controlamos o personagem principal, é um desses agentes. E Para mim isso é bastante interessante. é muito fixe o jogo. Vou E ter- até vou ter tem, que- até tem tradução para português. Olha, é o Para primeiro jogo que ele está aqui a dizer que me está a interessar a experimentar. É muito foda. Depois aparece uma... E basicamente ele é um agente que ele está preso àquilo. Eu não me lembro porquê. E esses agentes, eles têm que atingir uns X clientes, que é para poderem ir para o céu também. Eu acho que foram pessoas que fizeram coisas más durante a vida, que têm que cumprir aquela pena, percebes? Exato. E basicamente eles têm que vender o maior número de viagens boas possíveis. Só que esse personagem apanha sempre clientes... caca. Tu vês outra coisa. Rotos. Roto. E basicamente, e a história depois aparece uma mulher que ele se apaixona, e era uma mulher muito simples que história foi enterrada com muito dinheiro. É uma história clássica. Ele basicamente digamos assim. ele estava a ser roubado por outro personagem. Eu não vou contar muito da história porque Pá, não estraga a conto. experiência. Lá está. É o primeiro jogo que tu disseste até agora E tem uma versão remaster. que me está a interessar a jogar. Tem uma versão remaster e é muito barato. Porque eu adoro cultura mexicana. Se calhar tu até não sabias, mas não sabia. eu adoro cultura mexicana. Mas olha, joga esse jogo ou vê a live.
Mas é melhor tu jogares. Eu fiz uma live inteira desse jogo. Mas Não, está-me a interessar a jogar. Mas é um jogo, opa, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Não, nem sou só eu a dizer, mesmo a crítica. É o melhor jogo de point and click que pode existir. Ok. Jogo de 1997. Então, te imaginem, os anos já têm, né? Muito bom. Olha, facto interessante, o meu quinto lugar Também é bué antigo. não é de 97, mas é de 98. Que é. Foi o meu primeiro jogo. Ui, O primeiro jogo que eu alguma vez joguei. não digas. Que foi na minha primeira consola, que foi uma Sega Dreamcast. Foi a primeira consola que eu tive, foi É de uma carros? Dreamcast. Não. Não. Sonic. Aí o Sonic. Sonic Adventure. Pois que a Dreamcast é da Sega, não é? É da Sega. Sonic Adventure 1. Não conheço nada Pá, desse jogo. foi o meu primeiro jogo. É um jogo simplíssimo de Sonic. Eu passava raiva com este jogo. Caralho, tu gostas mais desse jogo que GTA. Jogo, gosto. Porque é nostálgico, percebes? Pois. Aqui, às vezes a nostalgia pede. Pesou muito nesta. Eu ponho aqui o Resident Evil 7 e 7 da Dreamcast na quinta. Pessoal, mas atenção, eu não estou a comparar qualidade de jogos. Eu com esta lista vou fazer uma coisa que é jogos que eu joguei e jogos que me marcaram, percebes? Tem Pá, a ver com o teu gosto. E o Sonic Adventure, o meu primeiro jogo, um jogo em 3D, foi o primeiro jogo 3D do Sonic. Do Sonic? Foi o primeiro jogo 3D do Sonic. Até hoje o melhor deles todos, na minha A opinião. Dreamcast é muito underrated. A Dreamcast é incrível. A Dreamcast é incrível. A nível de, a GameCube e a Dreamcast têm ambas mais poder do que esta que está aqui. E a as PS2. pessoas acham que não, mas tem. Tem. São consolas mais poderosas, Muito mais. Mas não há comparação possível. mas a Dreamcast nunca foi muito popular. em Aqui, Portugal. Nem a GameCube. aqui não. Porque vocês imaginam, vocês chegam ao Japão, a PS1 eles jogavam, mas tu ias a casa de uma pessoa, por exemplo, imagina no Japão, mais provável era essa pessoa ter uma Dreamcast que uma PS2 ou uma É. PS1. Mas o Sonic Adventure, E na América também. eu A passava Dreamcast raiva com era esse muito jogo. popular na América. O que é estúpido, porque eu a fazer esta lista, eu fui ver alguns walkthroughs deste jogo, do Sonic Adventure. O jogo é tão fácil, tão simples. Vocês conseguem acabar o Sonic Adventure, que tem as personagens todas. Tem o Sonic, tem o Tails, tem o Knuckles, o Big the Cat, Os principais. tem o Chaos, o Eggman. O Chaos é aquele preto. Não, o Chaos é o monstro da água. Como é que é aquele Sonic que é todo preto? Não tem nesse. Sonic X, acho. É? Acho que é o Sonic Villain. Eu acho esse Sonic muito fixe. Uh, Não sei se é um Sonic aquilo. Aqueles são tudo Sonics. Vamos dizer assim, aqueles são tudo Sonics. São ouriços. São ouriços. Ouriços. São ouriços. Mas lá está. Pesou muito ter sido o meu primeiro jogo. Claro. Me bateu uma nostalgia e eu tinha que pôr. Porque, opá, ainda hoje, porque eu ofereci essa consola E arrependes-te. um bocadinho. Pois. Mas ofereci a pessoas. Eu não consigo. Ofereci a pessoas que eu. Aliás, não fui eu que ofereci, foi o meu velhote. Foi Eu o sou meu uma pai. pessoa que gosta de colecionar tudo. Ofereci. E eu sempre que estou com as miúdas a quem ofereci, que são duas crianças, Pedes para jogar. eu jogo aquele jogo. E é um divertimento, uma nostalgia. Eu pareço uma criança numa loja de doces. E pronto, Sonic Adventure é o meu quinto lugar, não podia faltar na minha lista. Olha, o personagem Sonic é um personagem que não me diz quase nada. Man, eu conheci o Sonic neste jogo. Eu não conhecia desenhos O animados do primeiro que eu Sonic. joguei foi mesmo aquele do primeiro, em 2D. Que havia uma coleção qualquer da Portanto, PS2. para vocês verem o quanto eu sou apegado a este jogo, eu não vi os filmes do Sonic que saíram, nenhum nem outro. Eu conheço o Sonic. O 1 Deste é muito jogo. incrível. Filme? O 2 não achei tanto. Não vi. Não, Eu vi com a Sara, o 2 é um bocado seca, não é? não posso comentar, não vi. Mas é fixe. Eu acho que quem gosta muito do Sonic vai gostar do 2. Sei que aparece a minha personagem favorita. A minha personagem favorita não é o Sonic, por incrível que É o pareça. Belão? Não, é o Knuckles. Knuckles. Ah. O Knuckles. Acho que, opá, eu quando jogava eu adorava porque eu achava um badass. E é o que Opá, ele é. mas o jogo, vocês olham para os diálogos são tão É um bodybuilder. cheesy, estás a ver cheesy? Yeah. Vou-lhe chamar cringe para as pessoas perceberem. Eram coisas mais... Um jogo tão simples. infantil, Exatamente, o jogo é tão infantil, é tão simples, é tão fácil. Ele basicamente era a SEGA criou o Sonic para rivalizar com o Mario. Sim. Sim, exatamente. Lá está. Era a mascote da SEGA A contra a da mascote Sega contra a mascote da Nintendo.
Mas é esse o meu quinto lugar, não podia faltar. Opá, eu vou falar-vos agora do meu quinto lugar. Foi um jogo que já teve em segundo. Caiu muito. Opá, eu fui jogando outros jogos, mano. Mas o quinto lugar foi um jogo que eu descobri a ver um youtuber também. E eu não gostava, eu nunca tinha jogado nada, nenhum jogo desta saga. Mas quando vi o 3, opá, eu vi aquele início épico. O Kratos a subir em cima dos titãs, a subir o Monte Olimpo a dizer: pai, eu vou-te matar e vou matar os deuses todos. God of War 3. God of War 3. Esquece! Eu devia ter É adivinhado. o melhor jogo da PlayStation 3. Eu estava a olhar para ti, eu estava a olhar para os teus braços, eu devia ter adivinhado essa É o porra. melhor jogo da PlayStation 3. Opa, o que é que eu ia dizer, meu? Aquele jogo é perfeito. Pá, tenho que dar a mão à palmatória, é uma personagem icónica, tão icónica que Tu já jogaste God of War 3? Não, eu joguei God of War para a PS2, sem perceber nada do jogo, que tinha o Kratos também. Olha, o primeiro que eu joguei foi o 3. E depois eu gostei tanto que eu quis jogar todos os outros para trás. Pá, E fiquei a é perceber aquela muito cena, melhor quando uma pessoa é fã da saga... Ui, esquece. O jogo é o hack and slash, é o melhor hack and slash que existe. Tanto que às vezes, imagina, até custa ouvir que o jogo... Imagina, tu ouves os fãs a dizer: eu não gosto deste jogo. O 3, Isso às vezes até custa para uma pessoa que é fã das franquias. Pelo menos a mim isso acontece muito. eu acho que o God of War que o pessoal mais gostou foi o 2. Que eu acho que foi esse que eu joguei para a PS2. O 2. É aquele que ele até ganha as asas. Acho que é esse. O 1 começa com a Hydra, num barco. Agora não me vou lembrar de dizer. Eu para a PS2 joguei muita coisa. Mas o 1 é muito... São todos, meu. O 2 também é fantástico, meu. Mas o 3 levou a PS5 ao talo. Ambientação, gráficos, a jogabilidade. Não é 5, é 3. Eu disse 5. Disseste É sim. 3. É 3. Levou a PS3 Isto é ao muito tempo já gravado. Mas sabe? o Ascension, que é o último God of War da PS3, para mim é o God of War mais bonito. Com o gráfico melhor, não, é o mais bonito. A PS3, atenção, a PS3 Tem uma consola com muito poder. Havia jogos que eram jogos muito bons, Muito lindos. graficamente, Para para o Last aquilo of que Us do existia. primeiro. O jogo, pegas no primeiro Last of Us, ele é lindo. Exatamente. A PS3 dava era muitos problemas, mas pronto, são outras questões. Voltando aos Mas são jogos. são outros 500. Outros assuntos. Por acaso a minha nunca deu. Pá, a minha deu. A minha tanto deu que eu tive que lhe substituir o leitor. Olha, a minha nunca deu. Atenção, essa- até hoje funciona, mas eu tive que lhe substituir o leitor. Acabaria eu. Prontos, voltando. O God of War 3, basicamente, é a história onde o Kratos quer se vingar, não é? Tem muita história para trás. A história de God of War é muito... Para se jogar God of War, acho que tem que se jogar desde o início. Começa do 1 e vai jogando, e quando vocês chegarem ao 3, vocês vão explodir a mente. O jogo, basicamente, tu vais derrotando os deuses todos, não é? E depois tu vais roubando, por exemplo, do Hades, tu roubas as blades. A batalha com o Hades é a melhor batalha do jogo, ou com o Cronos. Cronos, lembra-se, nunca viste que há uma parte que o Kratos está a lutar contra o Cronos? Eu sei quem Ele andar, um gigantesco, mano. É épico. Se há uma palavra que resume aquele jogo, épico. É o jogo mais épico que eu já joguei. Batalhas sangrentas, o sistema de upgrade das armas também é incrível. Vocês sentem aquela batalha com o Hércules, que ele ganha aquelas gauntlets. Sei. Ui. Pessoal, joguem God of War 3. Joguem e depois digam-me alguma coisa. Se não é um dos melhores jogos que vocês já jogaram. Pá, consigo compreender. Eu conheço o God of War do tempo da PS2, que foi o único que eu joguei. Agora não sei precisar qual é que foi, mas já na altura conseguiam ser jogos épicos no tempo da PS2. Sim. Mas o 3 para mim Está acima. está acima de qualquer coisa. De qualquer coisa de jogos épicos. Porque eu tenho jogos mais acima. Pá, o meu quarto lugar, mais uma vez, jogos de carros. Vocês vão me dizer que eu sou muito básico, e sou. Eu gosto de jogos Mas simples. também só gosta de jogos de carros. Eu gosto de jogos que eu me consiga divertir. Por E isso é mesmo os próprios jogos que não sejam de carros, têm carros. que... Exatamente. E até o Sonic não é um carro, mas anda muito depressa. Tiveste bem agora. Pá, Need for Speed Carbon, 2006. Que é uma sequela a um Need for Speed, que eu ainda tenho aqui. É uma sequela direta. É Os uma- jogos têm conexão de história? Esses dois têm.
E há rumores que todos os Need for Speeds têm conexões Se passam no diretas. mesmo universo, não é? Sim, este passa-se no mesmo universo, exatamente noutra cidade, na cidade a Outra seguir. cidade. É uma sequela direta É a quase um que eu como ainda os- tenho os aqui. GTAs também É se quase como os usam GTAs. muito. O Need for Speed Carbon, o problema qual é? É um jogo muito curtinho. Vocês conseguem acabar o Need for Speed Carbon num dia. Num dia? Num dia dá para acabar. Ui, a sério. Quem joga bem, e eu, pá, modéstia à parte, mas eu esses dois jogos, Eu lembro que eu já joguei contra ele os jogos do Need for Speed, apanho sempre uma coça. nesses dois Need for Speeds eu acho que há muito pouca gente que... Eu não vou dizer que jogo tão bem como eu, que vai parecer que eu estou aqui a vangloriar-me, não estou. Mas, pá, eu conheço o jogo de tal maneira, tanto um como o outro, pá, eu gostei mais do que bem antes, Pois, que eu sei qual é. tu sabes qual é, mas o Carbon é bom. Aliás, foi o primeiro jogo a ter um carro que toda a gente conhece, o Audi R8, O Audi R8, Foi no do primeiro- Quaresma. do Quaresma. Foi o primeiro jogo em que o Audi R8 apareceu, que é o carro do vilão do jogo. Eu não conheço nada de Need for Speed. Conheço, Vocês têm que conheço o Underground derrotar 2. o Underground 2, que Foi o que eu joguei e foi, acho foi fantástico. o propulsor para... Não foi? Foi o primeiro jogo de muita gente de Need Foi for o Speed. Underground. No meu caso não foi, que ainda vou falar dele. Aquela música, Riders on the Storm. Eu até É ia muito começar a icónico. dançar, mas pá, Need for Speed Car é muito curtinho, vocês têm só 4 rivais para derrotar. E às vezes isso não é mau. Enquanto no que vem a seguir, o que eu vou falar ainda, tem muito mais gajos para Tem derrotar. muito mais É conteúdo. muito maior, a história é melhor. Pá, eu não quero falar das histórias porquê? Porque eu acho que as pessoas, para apreciarem a qualidade de um jogo, têm que ser elas próprias a jogar, percebes? Claro. E às vezes o que é para ti não é para mim. E o que é para, exatamente, Sabe, e o que é muito para ti não é para subjetivo. mim. É como a história do Last of Us. Exatamente. O, Last São of, o coisas primeiro muito Last of subjetivas. Us eu achei um jogo muito bom. Não achei tão épico, muita gente diz, mas eu joguei o 2 e, Atenção, eu não estou a dizer que a história do Carbon é má. claro. A história do Carbon é boa, mas é muito mais sucinta, é muito mais curta Mas eu diria que as histórias do que o jogo que vem antes. dos Need for Speed são meio que um background, Um bocadinho, não é? um bocadinho. Para dar mais um bocado de... Que é coisa que falta aos Need for Speeds 2. Dá mais um bocadinho de De alma ao pica jogo. para jogar. Dá um bocadinho de alma ao jogo. Dá-te um objetivo. Exatamente. Não estás a jogar só para ganhar uma corrida. Por exemplo, o Carbon tinha uma coisa que pouca gente deve perceber isto quando joga. O Carbon tinhas 3 carros à escolha para o teu primeiro carro. Só 3. Que eram oferecidos. Uhum. Tinhas que escolher um. Exato. Tinhas o Tanner, tinhas o Muscle e tinhas o Exotic. O Exótico. E foi E de- jogos que sempre tiveram as marcas licenciadas. não foi? Sempre. E Que é dependendo daí- do carro que tu É da escolhas, EA, não é? é da EA. E lá está, dá para ver que a EA sabe fazer jogos. Sim. Ah, Antigamente. Antigamente. E dependendo daquilo que tu escolhesses entre esses 3, ia determinar os carros que tu desbloqueavas ao longo do jogo. Tu nunca desbloqueavas... Olha que fixe. No Carbon, tu nunca desbloqueavas a lista de carros inteira. Dependia do carro que tu escolhias ao início. Isso é fixe. Dá uma rejogabilidade muito grande. Dá uma jogabilidade muito... E é muito difícil jogar, por exemplo, com o Muscle Car. É. Vocês pegam, por exemplo, no... Engraçado, porque no Need for Speed tem... A jogabilidade é arcade. É arcade, Não é vai simulador. dificultando. Pois. Vocês, por exemplo, vocês no Carbon jogam com o Dodge Charger do Dominic Toretto. Yeah. Pá, é difícil jogar com De esses controlar. carros, mano, porque os carros fogem de traseira. Porque mesmo na vida real esses E carros mesmo são na vida difíceis real, de e lá está, controlar. isso o jogo simula bem. Yeah. Mas é esse que está no meu quarto lugar, Need for Speed Carbon. Ainda vou falar do que vem antes. Muito bem. Força. Pessoal, o meu quarto lugar também é outro jogo que me custa estar tão abaixo. Eu vou dizer os outros jogos que me custam estar abaixo. E está em quarto. Está em quarto. Mas, são os jogos do Sly Cooper, principalmente Sly o 2 e o Cooper. 3. Eu não percebo como é que é um jogo tão Underrated. Hã? Não está tatuagem? As duas? Olha! Tatuagens. Tenho estas tatuagens do Sly, para vocês verem quão fanático eu sou. Olha, isto não está a focar, mas eu tenho duas tatuagens do Sly. Mas deu para ver. Mas dá para perceber que é... Deixa eu ver. Não é o meu jogo favorito da PS2, é o segundo. Mas não consigo perceber como... É muito underrated Sly Cooper. Portanto, Não imagina, se é o segundo e ele tem tatuagens, imagina o primeiro. Não tenho tatuagem do primeiro. Mas vai ter. Não sei. Porque Sly Cooper, é o melhor jogo de plataforma que eu já joguei.
Eu não consigo dizer qual é o melhor, se o 2 ou o 3, por isso é que eu até os coloquei os dois na mesma posição. Mas, opa, a nível de jogabilidade, eu sei que a história pode ser um bocadinho infantil, mas tem o seu toque. Tu consegues gostar daquilo, a história tu consegues puxa a te pessoa. importar com os personagens. E o upgrade do 2 para o 3 foi muito bom. A nível de vilões, eu gostei muito mais dos vilões do 3, mas uma coisa que eu não gostei foi eles terem tirado as garrafinhas. Eu não sei se tu já jogaste. Sly Cooper, não. O 2 tinha umas garrafinhas que eram as pistas, em cada mapa tu tinhas que achar, estavam escondidas no mapa e tu tinhas que achar as 30, que era para desbloquear um poder, e dava-te um poder específico que só se desbloqueasse estas pistas todas. É muito bom, os E personagens... dependia daquilo que tu encontrasses, ia-te dar um poder diferente. Não, Basicamente. cada mapa, aquilo é, tu jogas num mapa, por exemplo, jogas em Paris, e existem 30 pistas, que são 30 garrafas, que estão escondidas ao longo do mapa, e se tu partires as 30 garrafas, tu depois ias a um certo ponto que tinha lá um poder guardado, e tu conseguias desbloquear o código para abrir o cofre. E os personagens, os 3 personagens principais, o Sly, o Bentley e o Maurice, estão... O Bentley tem marca de carro. É uma marca, e é uma tartaruga, é lento. Mas são os melhores jogos de plataforma que eu já joguei. São jogos muito nostálgicos para mim e para muita gente. Eu não dá para perceber como é que a PlayStation não pega nesses personagens e... Eu acho que a Sony se deixou muito disso. A Sony teve na PS1 e PS2 teve uma panóplia de jogos tão marcantes, mas que depois não tiveram sequência nas novas gerações. Mas já vistes, houve uns remakes do Crash, do 1, 2 e o 3, e houve do Spyro também. Porque é que eles não pegam e fazem a mesma coisa que o Sly, por exatamente. exemplo? Porque é que não pegam noutros Ia jogos? ser algo incrível, ia vender muito, muito. Porque as pessoas, querendo-se ou não, e vocês olham para o meu caso, as pessoas ainda se dão muito à nostalgia. Eu estou num grupo do Facebook do Sly Cooper e... Então, imagina E o que pessoal não tu és entende. fanático Eu disso. sou muito fanático pelo Sly Cooper. É a mascota da PlayStation que eu mais gosto. E merecia muito. O jogo é incrível. A jogabilidade. É tudo incrível. É tudo incrível. É tudo incrível. Os personagens são muito bons, os vilões são muito bons. É um jogo que ainda me lembro de tudo, de início a fim. Existiu também o 4 que saiu para a PlayStation 3. Se calhar foi o mais polémico. Porque eles mudaram de empresa, que era qual foi a empresa que fez o Ghost of Tsushima? A Sucker Punch, que era a que fazia os jogos que lançaram do Sly na PS2. Depois eles não abandonaram a franquia e depois outra empresa pegou e fez o Sly 4 e não foi tão bom. O que para mim foi, que é um grande jogo ainda, só que muita gente não gosta de Sly 4. Está. O nome para ti vale muito também, não é? Mas o jogo é bom. Sim! A história pode ter algumas coisicas que não fazem muito sentido, nem que é um bocado nhé, mas não deixa de ser Sly Cooper, não deixa de ser... A jogabilidade do jogo é muito incrível. Ok. É obrigatório. Tu devias jogar também. Vamos ver um dia, vamos combinar e jogamos os Os jogos do Sly são fantásticos. Os melhores jogos de plataforma. Sem dúvida. Podes passar ao teu terceiro. O meu terceiro está aqui atrás de mim. Se eu não faço aqui as neiras. Não faz as asneiras. O terceiro está aqui atrás de mim. Spider-Man da PS4. E o que é que vai acontecer aqui? O que eu vou dizer vai parecer estúpido, Sim. mas a primeira vez que eu joguei este jogo Foi hoje. foi hoje. Uma coisa que eu esqueci-me de dizer. O Sly Cooper, a saga Sly Cooper vai fazer 20 anos. Ou já fez? Acho que já fez. Já fez. Foi agora. Foi esta semana. Já Fez fez. 20 anos. Portanto, imaginem a longevidade. E o que a Sony fez foi mandar umas t-shirts a dizer 20 anos. Pá, O pessoal estava muito à espera. Sony, tem um jogo do Sly a qualquer empresa. Qualquer empresa vai saber fazer um jogo bom do Sly. Mas continua. como eu estava a dizer, a primeira vez que eu joguei foi hoje. Deem a esta empresa, a Insomniac, que ela faz jogos incríveis. Faz, e basta ver por este. Este jogo é incrível. Este jogo é tão incrível que ficou no meu top 3 sem eu nunca ter jogado. O que é incrível. E agora que joguei, mesmo que seja por uma questão de minutos,
Ainda mais rapidamente ficava. Porque é que é tão bom, não é? A história é incrível, as mecânicas são incríveis e a personagem é o meu super-herói favorito. Acho que Claro, e de muita gente. meu e muita gente. Não sei se é o Principalmente teu, aqui. não interessa. Está aqui. O teu está aí. Ghost Rider. Da Marvel, não é? Compreensível. Pá, Faça também um filme de Ghost Rider em condições, mas não é com o Nick Cage. não é que Se bem que o filme do Nick Cage não é não assim. era culpa dele. Porque ele Mas- até interpretava bem o personagem. Mas este jogo, opá, quem nunca jogou, joga. Vocês têm uma panóplia de coisas. Missões. Eu acho que quem tem uma PS4 tem esse jogo. Sim, eu por acaso tenho uma PS4 e não tenho jogo. Mas pronto, tu és um caso Eu à sou um parte. caso especial. Mas E este gostas jogo- do jogo. E adoro o jogo. Esse jogo está super barato. Tanto que ficou no meu top 3. Esse jogo está super barato. Não me des ideias, senão eu saio daqui para já comprar. E é o que vais fazer. Não vou que eu não trouxe dinheiro. É o que vais fazer. Mas este jogo, opá, é inacreditavelmente incrível. Tem tudo. Tem vilões, tem profundidade nas personagens. A história... Eu vou ser sincero, a história foi a coisa que menos me apegou a esse jogo. Opá, eu consigo te Eu gosto entender. mais do Miles Morales. Eu consigo te entender. Eu também vi o Miles Morales. Não gostei tanto. Também é muito bom. É um ambiente diferente. Se calhar és mais apegado ao Peter Parker. Exatamente. Pois. Que a jogabilidade é muito semelhante. É muito semelhante. Mas eu gosto mais do web swing no Miles Morales. Ele parece tem mais- umas animações mais Ele fixes. parece mais desajeitado. E por isso é que é fixe. Pá, E ele até mas animações lá que ele está. faz assim, Este ok? faz. É muito fixe. Este jogo, quem nunca jogou, joga. Joga. A história é coesa. Ele pode não ter... Eu não vou dizer não gostou. Eu não estou a dizer que não gostei. Foi o que menos puxou, digamos assim. Foi a coisa que... Eu acho a jogabilidade deste jogo a coisa melhor que este jogo tem. E o web swing é muito lindo. Eu estou aqui com esta mão há meia hora. E podes ficar. Ficaste, eu fico eu. Alguém tem que ficar. Este jogo merece. Este jogo merece. Merece. É muito bom. Mas lá está. A história é coesa. Quem é fã de Spider-Man acho que vai adorar a história. Impossível. O Não jogo, gostar deste jogo. o Não jogo, pode as mecânicas são incríveis, o web swing é incrível. Vocês têm uma panóplia de fatos para escolher. ser. Sim, isso é muito fixe. Tem E eu os vou já fatos. dar spoilers, atenção, spoilers em relação aos fatos. Para quem gosta da saga do Tom Holland, vocês podem escolher os fatos do Tom Holland. Quem gosta do Andrew Garfield, vocês podem escolher um dos fatos do Andrew Garfield. E quem gosta do fato do Tobey É pode muito escolher o fixe fato do primeiro Tobey. fato do Andrew Garfield, não é? Eu gosto mais do segundo, mas Eu o primeiro, também. O primeiro, O segundo é mais clássico. o primeiro eu aprendi É a muito gostar. tecnológico, não é? O primeiro, não é tanto. Não é que seja tecnológico, mas ele tem aquelas lentes, não é? Mas é mais atual, digamos É. assim. O primeiro eu aprendi a gostar. Que é diferente. O Porque o filme, mais tecnológico é do Tom Holland. sim, os filmes, atenção, o Andrew Garfield está num registro completamente diferente do Tobey Maguire. É diferente. Os filmes são completamente diferentes. Até porque eles fizeram aquele filme que misturam os três universos. Sim, exatamente. Não vamos dar spoiler, mas misturam os Oh, três. toda a gente já viu também. Ah, é que se... Olha, Olha que se... é Dá isso. É isso. Dá pi. Mas é incrível. E acho que está no meu top 3. Tinha que estar, não podia faltar. Muito bom. É um jogo muito bom. Ora bem, meu top 3. Foi um jogo que joguei durante a pandemia, aqui, e chorei quando o jogo acabou. O jogo acabou, era para aí 4 da manhã quando eu acabei este jogo. E eu estava aqui tão focadinho. Eu não conseguia, eu te ia dizer, eu tenho que ir dormir. Mas eu não conseguia. Enquanto não acabasse o jogo naquele dia, não conseguia. O jogo é o Metal Gear Solid 3 Snake Eater. É compreensível. Que jogo. Oh, ele até está emocionado. Que jogo revolucionário. Meu. Vocês veem um filme Dentro do jogo. dentro de um jogo. O Kojima é um gênio. Pá, é o Kojima. O Kojima é um gênio. É o Kojima. Não, É o acho melhor não- Metal Gear de todos, mas assim, disparado. Mano. Não, é o Kojima, não há muito a dizer sobre esse homem, não é? Por engraçado que possa ser, é o primeiro jogo da cronologia da história. Por isso foi o jogo também que eu quis começar a jogar. Eu já tinha jogado o 5, mas o 3 é um jogo linear. O 5 é open world. E eu acho que gostei mais do 3 por ele ser mais linear. Eu apeguei muito mais às personagens. Por o jogo ser assim, percebes? Yeah. E retrata o início do Snake, de como tudo começou, de como O ele icónico se tornou o Big Boss, porque o Snake é o Big Boss. E vocês no 3 vocês percebem porquê. E os personagens são fantásticos, mano. O jogo tinha uma mecânica
que tu conseguias... o jogo é de stealth, não é? E o jogo, tu podias mudar o fato e a face paint do personagem para te camuflares com o ambiente. Tinha um iconezinho que dizia a percentagem, a dizer que tu estavas... do quão camuflado tu estavas no ambiente. Isso é muito fixe. É um jogo icónico. É aquele som que existe... Sabes esse som? Sei. É um jogo... Esse som saiu do Metal Gear. É um jogo icónico. Eu sei que muita gente, principalmente aqui em Portugal, não jogou muito. Não é um jogo muito famoso cá. Até ele é muito famoso mais no Japão e na própria América. Mas, pá... Que é de lá que eles saem, não é? Também. Sim. Porque ele é um jogo... Ele é um jogo sério, mas os jogos de Metal Gear têm sempre um alívio cómico. As pessoas aqui não gostam muito disso. Porque ele mistura eventos da Segunda Guerra Mundial. Se calhar é um jogo polémico também por causa disso, não é? Não é que ele seja um jogo polémico, ele é um jogo que não é muito bem visto cá. Lá está. Só mais pela malta gamer, mais a malta gamer que gosta. Por exemplo, eu digo, a Sara não é muito gamer, mas eu digo para ela jogar, ela se calhar não vai gostar. Mas é compreensível, lá está. Aborda os temas que aborda e a jogabilidade vamos dizer assim, é diferente. É uma jogabilidade mas diferente. Foi um jogo muito revolucionário na PS2 também. Ele introduziu mecânicas incríveis. E o que é que tu podes fazer? Isto é muito Metal Gear. Tu podes... ele é velho. Ele é um sniper muito velho. Tens três maneiras de o matar. Que é, existe momentos antes em que ele aparece e tu estás escondido, tu estás a ver a cutscene, mas a cutscene é interativa. Tu podes matá-lo aí e nunca chega a ver o boss, porque ele está numa cadeira de rodas e tu podes ver, ele está a chegar com outros personagens e tu podes matá-lo aí. É muito engraçado. Outra forma de o matares é que tu podes ir ao sistema da PS2 e adiantar os dias. A hora. E quando chegares ao jogo ele está morto. Juro, é fantástico. Pá, isso é não muito, é? É muito incrível. engraçado. E dá para matar da forma tradicional do jogo. Não, tu jogas com o boss. Exato. Contra o boss. Mas essa cena de tu poderes adiantar as horas e ele morrer no jogo... É, digamos, um cheat que existe. É Kojima, mano. É Kojima. Mas... Já o Kojima no primeiro jogo, acho que é o último boss, e ele lê-te o cartão de memória. Os jogos que a Konami, por exemplo, se jogasses PES, ele dizia, ele anda a jogar PES. O boss diz-te isso. É como se estivesse a ler a mente. Espetáculo. E sabes como é que tu o matavas? Não existe uma forma de o matar se não fizeres isto. Tens que trocar as portas A sério? do comando. Da porta 1 para a 2. Senão não consegues matá-lo. Não é incrível? Eu estou-me a rir porque lá está. Não é São incrível? coisas que eu nunca ouvi sequer falar num jogo. E é uns jogos antigos. Atenção, eu conheço o jogo, sei perfeitamente que jogo é que ele está a falar, mas eu não fazia a mais pequena ideia de que dava para fazer Dá isto. para fazer isso. Ou melhor, que era a única maneira de fazer. Isso. No 1 tens que fazer isso. Quem joga a primeira vez e não sabe, Imagina, antigamente não havia net. vai dizer que o jogo não presta porque não consegue acabar. Antigamente não havia internet. Imagina que Mas antigamente, havia os guias. como dizem os brasileiros, era só internet de padaria, não é? E o Metal Gear Solid 3 tocou-me muito. A mentora dele, que é a boss, eu acho que é boss, e depois ele torna-se um big boss. Eu não vou falar, não posso falar. Joga. Não pode, que ele Vai estragar. ele emociona-se. Entusiasmo e depois começa a falar. Ele depois emociona-se e depois começa a chorar como uma Começa a Maria. falar do jogo e não me calo e podes passar para o teu top 2. Ah pá, o meu top 2. Em segundo lugar, que O já falámos e dele. já sei qual é o 2. Já falámos dele, que eu disse que ainda vinha mais um assim. Falámos muito dele. Falámos muito dele. Aliás, eu acho que já nem há mais nada para dizer. acho que vou só dizer o nome. Revela. GTA San Andreas. San Andreas. San Andreas. Não há hipótese. Não há. Melhor GTA de sempre. É. Ponto final, parágrafo, travessão. É. Quem nunca jogou, por amor de Deus, vocês vivem debaixo de uma pedra. Mas é mesmo. Mas Já é? jogaste, Sara? Não. Estava a ver. Oh, Sara, tu se me dizias que não, Que não. dizia-te já que vivias debaixo de uma pedra. Mal matava-te.
GTA San Andreas, acho que basta dizer isso. Já falámos tanto do jogo, nós revelámos praticamente a história toda do GTA San Andreas. É muito nostálgico. Eu acho que toda a gente conhece. O Jetpack é uma cena muito O icónica. Jetpack, o Samuel L. Jackson na voz do vilão, O Tempen. o Tempany, Que é o Big Smoke, né? Big Smoke. Uh, Number 9. a A number- number 9 large. A number 6. A number 7. Two number 25s and a large soda. E eles olhar para ele. Acho que é uma das cenas mais icónicas, uma das Todos os cenas jogos. mais icónicas Todos os jogos. de todos os jogos. Muito bom. Pá, a minha personagem favorita, além do CJ, o drogado, o Ryder, O Ryder. que depois toda a gente sabe, eu vou dizer, olha, toda a gente sabe, ele trai o CJ juntamente com o Big Smoke. Eu acho que eu posso dar Eles juntam-se spoiler. aos balas. Este posso dar spoiler porque toda a gente conhece. GTA San Andreas, número 2. E é coisas que tu não estavas à espera de todo. Na altura, não. Não é? São coisas. Tu quando os vês a sair daquela garagem com os balas, Ui. que ele até está com o namorado da... Com o César. César Villalpando. Sim, eles são os dois no carro. Eu, a primeira vez que eu vi, eu não me acredito. É. Eu não me acredito. Eu em criança fiquei muito assim. Pois, e nós não estávamos habituados a ver Plot twist. plots destes, não é? Então, E o San Andreas ainda hoje é muito polémico. lembras-te daquele que era o OG Luke? OG Era um Low, chato! o OG Low com o rapper, Chato! que roubou as falas ao Mad Dog, depois nós Sim. ficámos a trabalhar para o Mad Dog, Sim. temos que apanhar o OG Low. Que... Ei, são Ah, pá. reviravoltas incríveis que o jogo tem. Atenção, aparece o Claude Speed, do GTA 3. Depois o- aparece com a Catalina, não é? A Catalina, que é- a Catalina que Que acho que aparece é... no GTA 3 também. Aparece no início. A Catalina, que é uma personagem Eu icónica, gosto bué dela. icónica. Ela é muito engraçada. engraçada. Ela é muito engraçada. Muito engraçado também é o irmão do CJ, o Sweet. Sweet. O Sweet, Olha, eu não gosto muito dele. o Sweet é um chato, Eu não gosto muito dele. mas eu acho engraçado. Mas é muito chato, mas é muito engraçado. Ah pá, é GTA San Andreas, não há muito a dizer. É GTA San Andreas, está no top 2. O chinês, como é que ele se chamava? O Uzi. O Uzi. Também O muito Uzi. fixe esse personagem. O O GTA San Andreas tem bué de personagens. Tem, fixes. o Uzi era o gajo cego, mas conduzia, E conduzia. fazia corridas, dava tiros. E depois tem uma frase muito engraçada que é o CJ a perguntar: Uzi, tu sabes que eu sou negro, não sabes? Eu sou cego, Carl, não sou surdo. Ele Tenho diz aquela isto. missão. Lembras daquela missão que tu tens que enterrar um gajo Dentro- da casa de banho, daquelas Dentro daquelas portáteis? casas bem Tu tens portáteis. que ir à grua. Sim, Essa missão é tens que estar no caminhão, pegas no caminhão, metes-te mais atrás para ele. Sim, e para o ele gajo meter o- desesperado. Essa missão é mesmo macabra. É bacana, mas é muito engraçada. Mas é engraçado. Tu ouves o gajo a bater nas paredes da casa de banho Ai, quando estás a Jesus, jogar. Essa missão é muito fixe. É em São Fierro. É das primeiras É. missões de São Fierro, não é? É, acho que é mesmo para as primeiras. Ou a primeira Quem é que te mesmo. manda fazer essa missão? Não é o É a Uzi. irmã do CJ. É a irmã? Ah, porque o gajo andava a assediá-la, não era? Sim. Pois era. A irmã do CJ, a Kendall. Pois é. Opa, Pois- podemos estar a falar As horas personagens aqui. icónicas do GTA San Andreas. Acho que nem vale a pena falar. Toda a gente conhece. É. Passando Olha. ao teu. O meu número 2. O meu número 2 foi o jogo na qual que me fez comprar a Switch. Que foi o Uma Switch, imagina. Zelda Breath of the Wild. Legend of Zelda Breath of the Wild. Mano, Surpreendente. não é surpreendente porque é um jogo perfeito. O jogo, eu acho que é o primeiro jogo de mundo aberto da saga mesmo tipo, porque nos jogos do Zelda tu tens um mundo semi-aberto. E aqui tu tens mesmo o mapa de Hyrule, porque o jogo passa-se centenas de anos após os acontecimentos dos jogos para trás. Não vou-me aprofundar na história de Zelda porque é muito complexa. Até eu não sei É preciso Exato. jogar para se perceber. tens que jogar os jogos, ou vês um guia, estás muito atento, porque os jogos vão saindo, não têm uma timeline certa, é quase como os Metal Gears. E eu gosto de jogos com histórias muito complexas. É uma timeline à lá James Bond, vamos É. dizer assim. E ele pega todas as coisas dos outros Zeldas e faz uma mescla de um jogo perfeito, mano. A jogabilidade do jogo é perfeito. Eu diria que a coisa mais fraca que o jogo pode ter é a história.
É uma cena muito básica a história. Basicamente ele acorda, passados 100 anos. Não, isso às vezes Tem- é está positivo o- para os jogos, Está percebes? o demónio lá, que não mas eu não pode ser spoiler, a possuir o castelo e tu basicamente tens que ficar o mais badass possível porque tu podes começar o jogo e acabá-lo logo. Tu podes ir logo ao castelo e matá-lo. Tu jogas cada jogo. Mas é mano. quase impossível tu conseguires, porque ele é tão forte. Porque existe gajos que conseguem a fazer É speedruns. preciso ser. Mas é tão genial as mecânicas do jogo, por exemplo, tu tens que cozinhar os alimentos para fazer poções. Ah, pá, ainda hoje existem vídeos como o GTA V, coisas que ainda se descobrem no mundo aberto Sim. que não sabia que se pode fazer. O GTA V tem isso. E o em San fato. Andreas. O San O Andreas. San Andreas também, porque são jogos fantásticos por causa disso, não é? E depois são jogos que têm tantas coisas escondidas. É. Que Os mistérios que os jogos guardam é muito bom. São jogos fantásticos. Acho que lá está. Nós, a lista que fizemos para nós é de jogos fantásticos, senão não estavam aqui, não é? Tenho aqui 2 gelas aqui no... Não gosto. 2 gelas aqui no Ele é tão Eu fã sou fanático dos de Zeldas Zelda. que até fazem parte do cenário. E de Imagina. mim. Isto já E faz parte dele, de e mim. dele. Este eu também joguei este jogo. Teve quase para entrar nas minhas menções honrosas. Só estava mesmo abaixo do San Andreas. Este jogo tem fantástico. Este é o jogo na qual tudo começa. Lá está. É um dos mid-games a nível de quando saiu. Mas na Antes saiu, timeline mas é o a timeline é o primeiro. E o jogo funciona. A história funciona muito com viagens no tempo. E existe depois. Vão-se criando muitos links, que é o personagem principal. Sim. Existe mais que um por causa das viagens no tempo. Multiverso. É, multiverso, exatamente. E o Breath of the Wild é o melhor Zelda de todos. Eu estou a jogar o que é considerado o melhor jogo de todos os tempos, o Ocarina of Time, pela crítica. E epá, é um jogo 98, eu também estou a achar fenomenal. Por algum motivo é o melhor de todos os tempos, não é? E fenomenal. Tu jogas aquilo hoje em dia, eu estou a jogar na GameCube. O jogo é para a Nintendo 64. E Eu tenho também o aguenta-se. cartucho, mas existe uma coleção que eles fizeram um remaster para a GameCube e o jogo. O jogo aguenta-se ainda. A jogar, eu adoro o comando da GameCube. Para mim é o melhor comando que existe. Aquele pequeninho. Não, aquele Eu sei qual é. É o muito comando é bom. pequeninho. é muito bom. E Breath of the Wild, opá, as mecânicas do jogo são maravilhosas, mano. Não tenho muito mais a dizer. Bora, vamos para o top 1. Vamos para o primeiro. Finalmente, pessoal, vamos para o top 1. Vamos. Rojam os tambores, Tum, 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 tum. produção. Produção. No meu top 1 temos o Need for Speed Most Wanted versão 2005. Atenção. Versão 2005. 2005, porque há dois. Ah, é? Só que um não tem nada a ver com o outro. Como assim? A versão Need for Speed Most Wanted de 2012 era para ser um burnout. Oi, é sério? Tanto que nos ficheiros do jogo, tu se metes o jogo no PC... Pois, porque a Burnout é da EA, não é? É, São os dois jogos da EA. na altura estavam na mesma empresa, agora não sei como é que isso está. Mas tu imagina, tu metias o Most Wanted de 2012 no PC, Sim. ias aos ficheiros do jogo, E encontravas lá... tinha lá coisas de burnout. Ui, que engraçado. Mas lá está, Need for Speed Most Wanted 2005 é a melhor história para mim de sempre num jogo de carros. Porquê? Porque a história faz com que vocês queiram jogar mais. Apesar do jogo ser grande, Uhum. vocês, É o Need for Speed- é o maior deles todos. eu acho que... sim. Tu jogaste todos? Não. Em termos de rivais, vocês têm que derrotar 15 rivais. E para derrotar os 15 rivais tens que fazer corridas antes contra NPCs, Tens upgrade no carro. tens que dar upgrades no teu carro ou nos teus carros. Engraçado. E Need for Speed meio que é um RPG, Um bocadinho. não é? Um bocadinho. É um role player. A jogabilidade é Isso arcade. aqui em vez de ser um boneco é um carro. Exatamente. E depois o Most Wanted tem o carro icónico, não é? Acho que toda a gente que joga jogos de carros conhece este carro. O BMW M3 GTR. Pois. Azul e cinzento. E vocês têm que derrotar o gajo que eu vou dar spoiler. Eu neste jogo tenho que dar spoilers. Podes dar, é um jogo muito antigo. Um jogo de 2005. acho. É. Neste jogo vocês perdem o vosso carro, que é a BMW M3 GTR para o Razer, que é o principal rival. Uhum. Que é suposto ser o melhor condutor da... E esse é aquele Need for Speed que se passa sempre de dia. Sim. É, não é? Há vários, mas esse... Mas foi o que joguei contigo em minha Foi o casa. que jogaste comigo, exatamente. Esse jogo é E eu esse jogo eu posso dizer que
vou ter que dizer, deve haver pouca gente que conhece tão bem esse jogo quanto eu, Olha, e joga tão bem quanto eu. eu não consigo. Ele, Jogar por contra ele, exemplo, esquece. ele joga Eu jogos jogo de carros. muitos jogos de carros, eu gosto. Mas Ele nunca me ganhou nesse jogo. não. E atenção, isto não é para puxar de galões. É, ele joga mesmo bem. esse Obviamente há pessoas melhores que eu, lógico. Há sempre alguém que... Mas... E tem uma coisa muito engraçada. Além da história puxar por vocês... é uma história muito simples. Mas é uma história que puxa. É um plot, digamos assim, de vingança. jogo. Meio que é como aqueles, tipo, Fast and Furious, aqueles É um filmes. bocadinho Fast and Furious. É. Porque vocês querem A saga inteira recuperar... do Need for Speed meio que é inspirada, não é? Tanto... Não necessariamente, porque o Need for Speed surge primeiro. Pois. Mas o Most Wanted e o Underground, principalmente, vão buscar muitos takes ao Fast and Furious. Mas o Most Wanted, lá está. Vocês querem recuperar o vosso carro. Vocês querem derrotar quem vos fez mal, digamos assim. Uhum. E é isso que puxa. Porque imagina, não tem muitos carros. Pá, a história, como eu estava a dizer, é muito simples, mas puxa-vos. E vocês querem terminar o jogo. Vocês têm 15 rivais para derrotar. E a dificuldade, como é um jogo arcade, vai aumentando. Escalando. Vai escalando. Pá, e vocês chegam ao fim. Quando vocês, pelo menos para mim, eu ainda hoje jogo. Por acaso, é coisas que eu acho que noto nos jogos hoje em dia que não é, Falta. já não existe. Isso. Falta, isso falta. Hoje em dia, por exemplo, num RPG tipo, mais atual, por exemplo, tu pegas no primeiro boss e pegas no último, a dificuldade é a mesma. É a mesma coisa. No Need for Speed, não. Nos Esse, RPGs, não. Nos RPGs, nos jogos de aventura. mas esse Most Wanted tem uma coisa. Tem um rival que para toda a gente que jogou é difícil. É o rival clássico, é o número 9. É o World. E é conhecido como É número conhecido 9. como o número 9, é o mais difícil do jogo. O que é estúpido, porque não devia. O primeiro rival, à beira do 9, é fácil. Que ele tem um puto do Mitsubishi Lancer Evolution 8. Man! E depois o Most Wanted e os Need for Speeds, na altura em geral, têm um sistema que é o sistema de catch up. Não é catch up. É catch up. Ou seja, chama-se rubber band. O que é o rubber band? Tu podes estar muito longe do teu adversário, Sim. mas o computador vai acelerar, a máquina vai acelerar para permitir que a consola te apanhe, digamos assim. Ah, Tu nunca consegues ter uma corrida ganha num jogo desses. porra. O jogo, se me perguntasse, o jogo é difícil? Não. Eu acabo o jogo 3, 4 dias. A jogar mal, atenção. Exato. Eu sou tão batido, eu conheço o mapa de cor. É o meu jogo favorito. Eu conheço esse mapa de cor. Quando é o nosso É- jogo favorito, é o nosso. Para mim é o jogo mais Digo-te icónico já, do Need for Speed. Era impossível eu saber o mapa do meu número 1 de cor. Imagina. Tanto que esse jogo é tão icónico que o último Need for Speed que saiu, para a nova geração, Need for Speed Heat, esse jogo acaba com a BMW M3 GTR. A sério? A sério. Então para ti deve ter sido fixe. Para mim foi porque foi uma coisa que me surpreendeu. Yeah. Oh, Meio que icónico, não é? pá, fizeram ali uma referência e interligaram o jogo. Aí tem conexão. Basicamente porque interligaram um multiverso 3D com este universo que temos agora das consolas, percebes? Uhum. E pá, para mim foi, digamos assim, foi uma alegria. Para mim é o meu jogo de infância, foi o primeiro Need for Speed que eu joguei Uhum. e para mim até hoje é o melhor. É esse o meu número 1. Ah, vá, muito bem. E o meu número 1? Acho que já sei qual é. É? Já sabes? É muito fácil saber qual é o número. Quem me conhece sabe que eu sou o louco do Witcher 3 do Avante. O Witcher. É? Lógico. Que jogo lindo. Foi um jogo que eu demorei muito tempo para passar. Era um jogo que eu ia jogar. Que ele é um jogo muito extenso. Eu joguei também as DLCs todas do jogo. Não, As DLCs ainda são melhores que a história do jogo base, para mim. Principalmente eu o vou Blood ser and muito Wine. honesto, nunca Eu já joguei fiz The uma Witcher. review. Foi a única review que eu fiz do Foi? meu canal. Foi desse jogo. Foi do The Witcher. Para vocês verem como eu gosto desse jogo. Nunca joguei. Nunca jogaste? Nunca joguei. Tenho o jogo em casa, nunca o joguei. Outro crime. Mas é um jogo que demanda muito tempo. Pá. Ah, Eu vá. sei. Pode não ser o melhor RPG que existe, mas a história, opá, o Geralt, os personagens, a relação que ele tem com a filha, que
que agora está-me a escapar o nome. Não me perguntes que eu não sei. A história é fantástica do Witcher, a progressão de personagens. Eu já falei muito do Witcher. Olha só, aqui uma curiosidade, o jogo foi tão bom, e nós sabemos que foi bom, que deu asos, deu origem a uma série de televisão, né? Que foi o Henry Cavill, Henry Cavill, que sugeriu, porque ele jogou o Witcher 3. E foi ele que sugeriu, por isso é que o Geralt é tão parecido na série como no jogo, porque ele é muito inspirado no jogo, porque o Henry Cavill, ele amou o jogo. E, imagine-se, para um ator de o Hollywood. mundo aberto do Witcher é lindo, é fantástico. Porque, para quem gosta de Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, Oi, não é o meu estilo. Eu consigo ver logo Idade the Rings, medieval, tipo, ambientação fantástica. Pá, vou ter que jogar. É muito bom. Vou ter que jogar. É muito bom, acredita, e não é tempo perdido. Depois vocês têm as escolhas, não é? Que o jogo tem de 15 ou 16 finais diferentes. Meu Deus, porra! Não vou dizer que são finais completamente diferentes, não são. São finais muito semelhantes, mas dá uma rejogabilidade maior ao jogo, não é? Yeah. E o pessoal já está muito hypado porque já a CD Projekt Red já anunciou um Witcher 4 e, por favor, não tirem o Geralt como personagem principal. Porque quem acabou o 3 sabe que isso é uma possibilidade e é muito triste porque o Geralt é um personagem incrível. É incrível, mano. Ele basicamente é um Witcher, que é um caçador, é tipo um caçador de recompensas de monstros. Os antigos caçadores de recompensas, por exemplo, se vê no filme do Van Helsing, não sei se já viste. Sim, tipo do género. Só que ele é tipo de monstros. Ele é contratado por pessoas. E depois o jogo tem... É, digamos, um mercenário de monstros, digamos assim. Exatamente. E ele é muito engraçado porque os Witchers, eles são mutações, não é? Eles sofrem umas mutações quando são bebés. E basicamente eles ficam estéreis. Eles não podem ter filhos. E basicamente eles supostamente não deviam sentir apego por nada. Mas ele apaixona-se no jogo. E ele tem muitos amigos e... O jogo, não tenho muito a dizer. Vejam a minha review, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui num cartãozinho aqui em cima. Vejam que eu lá falo com detalhe das coisas que eu gosto, que eu menos gosto. Mas para mim é o melhor jogo de todos os tempos. O melhor jogo que eu já joguei. E finalmente acabámos o nosso top 10, amigo. Olha, muito obrigado por estares aqui. Foi muito fixe ter-te aqui, ter esta conversa contigo. Pá, temos que fazer mais vezes. Temos que fazer mais vídeos destes. Mas olha, esta até soube que vou dar a ideia, que ele até me deu a ideia primeiro, mas eu agora vou lançar aqui o desafio. Tu nunca jogaste muitos jogos de carros, não? Não joguei 10, não devo ter jogado suficiente para ter um top 10, mas um top 5 podemos fazer. Vamos fazer um top 5. Próximo vídeo top 5. Próximo vídeo top 5. Nos jogos de carros, está combinado. Eu já tenho aqui 4 deles. A cena é que já está, quem viu este vídeo quase que é um spoiler do que só vai ser um jogo. Mas é um jogo que, se formos para fazer, o que eu vou pôr é um jogo que eu acho que muito pouca gente conhece. É? Mas eu conseguia fazer um top 10 muito fácil. Eu tenho jogos de corridas muito bons. E então, já sabem, não percam o próximo vídeo de tops aqui com o Simão. Mais uma vez, muito obrigado por tu que estás aí desse lado. Se gostaste deste vídeo e da companhia aqui do Simão, deixa um likezinho aí em baixo, partilha muito este vídeo, queremos que este vídeo rebente, que seja o vídeo mais visto do canal. Como vocês sabem, este canal não é só de jogos de tabuleiro, também gostamos muito de abordar temas sobre videojogos. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado por estarem desse lado, até uma próxima. Tchau.